Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, Wife of Mine, Thaís Alves. Ah, gostei dessa introdução. Sacou? Muito bom, Husband of Mine. Muito bem, gostei muito dessa introdução, porque hoje a gente vai falar daquele two-parter. Aquele, eu vou te falar um dos melhores. Eu vou te falar que tá entre meus episódios aí e arcos, né, já que um dos é um melhores, two-parter, né, favoritos da Pessoa of Mine. Da Person of Mine, que é Human Nature e Family of Blood. Só que hoje, Wife of Mine, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Pois porque é. Normalmente a gente vem aqui e a gente revisa o episódio, ou nesse caso os episódios, né? Que já é uma coisa muito bacana, sim, né? Tinha traz umas curiosidades. Exato, a gente gosta muito de vir aqui fazer reviews pra vocês. Só que esse arco em específico, né? Essa dobradinha de episódios aí, lá da terceira temporada de Doctor Who, eles têm uma coisinha diferente. Eles uma têm particularidade. Um temperinho a mais diferente dos outros, que é que ele é uma adaptação de um livro ali da Virgin New Adventure chamado Human Nature, do Paul Cornell, que também é o quem roteirista toma conta desse episódio, obviamente. Exato. O escritor é o mesmo roteirista do episódio. Exatamente. Imagina poder adaptar a própria obra para a TV. Né, cara? Maravilhoso. O livro, obviamente, é diferente, né? O livro ele foi lançado nos anos 90 e ele tem o 7º Doutor e a Bernice Summerfield no lugar do 10º Doutor e da Martha. Então, hoje, diferente dos demais reviews que a gente tem, é um review tanto do two-parter Human Nature Family of Blood, conta do livro Human Nature. Exatamente. Bom, gente, só podemos dizer o seguinte, tem várias coisas legais, tanto no arco como no livro, então por isso que a gente não queria deixar nenhum dos dois de fora, né? Pois é, inclusive... Tem coisas legais nos dois. Exato, inclusive aí a gente, semana passada, não tivemos nenhuma edição do podcast, né? Pois é, muito gente. por conta que a gente demorou mais tempo pesquisando e lendo o livro, né? Exato. A gente reassistiu os 2 episódios, a gente leu o livro e a gente deu aquela pesquisada boa. A gente pincelou algumas diferenças, óbvio que não vamos falar todas. Não. Mas a gente vai falar tanto de um quanto do outro. Mas sem mais delongas, né? Vamos pegar aí os nossos arcos camaleão, né, pra fingir ser humano. Pois é, vamos lá. E começar a revisar essas coisas aí de hoje. É isso aí, vamos lá. Aí, né, lá pra 1914, na verdade 1913, o livro é em 1914. Então, assim, você tá vendo, né? Já começou. A gente vai fazer bastante isso nesse vídeo. Os paralelos. Porque como a gente consumiu as 2 versões muito próximas, tá tudo misturado. Tá tudo misturado na minha cabeça, assim, socorro. Vamos aí pros anos 10. Isso, vamos lá pro próximo da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Primeira Guerra, ela é um personagem também desse arco. Sim. Desse arco não, desse two-parter. Não deixa de ser um arco. Não deixa de ser um arco, né? E principalmente, uma coisa que eu me lembro muito bem da primeira vez que eu assisti esse arco na minha vida, que eu fiquei muito... A gente tá usando arco. Que uma coisa que me deixou muito impressionada é essa coisa dele não se lembrar que é o doutor. É um episódio, sabe? Né, isso marca muito. É um two-parter que ele começa começado, né? Tipo, pois é. Do nada você vê que já tá rolando. Jeito, tipo, tá rolando aquele lance, a gente vê aquela correria e o doutor, né, no caso o 10º, ali com a Marta, e vai, corre, faz não sei o que, e pega o relógio, eu confio em você, e nada ele acorda. É tudo e muito não é o rápido. doutor. Ele é um cara que é igual o doutor. Sim. E a empregada é a Marta. Exato. E a gente descobre que, na verdade, não é um cara igual, é o doutor, mas ele tá... mesmo cara. Mas ele tá completamente ali alheio a tudo que aconteceu, porque a mente não é a dele. Pois não é uma né? coisa ali, um simulacro, né, cara? É praticamente um simulacro pra ele, porque o corpo... Até o corpo dele é diferente, porque o arco camaleão, ele reescreve o DNA dele pra se tornar um corpo humano. Então ele não tem 2 corações. Toda, né? Isso. Tanto que a gente descobre que dói pra cacete. Dói. A Marta pergunta, peraí, mas se... Ele sofre. Se vai reescrever todo o seu DNA, sua engenharia biológica e tudo mais, não vai doer ele? Ah, vai. Com certeza, vai doer muito. Sim. E ele grita urra, ali, né, na hora que acontece o processo. E aí, beleza, ele tem um corpo humano, isso significa que ele só tem um coração. Inclusive isso é falado, né? Lógico, isso é importante. A enfermeira Redfern, ela vai passar ali ela vai ver, né? O estetoscópio. Dele, e ela vê, um coração, tudo certo. E isso é muito callback de quando a Marta ouviu o coração dele lá em Smith & Jones, quando qualquer um tenta escutar os corações dele. Então, mas é legal que é a Marta junto. Também. Não, lógico, a Grace também. Mas, tipo, isso é muito... A Marta vendo o que aconteceu com ela também. Sim, isso é uma coisa que também permeia, né, os episódios, que é o lance que a Marta, uma quase médica, né? Ela estava ali fazendo a residência dela, aparentemente já. Tá prestes a se formar. Prestes a se formar médica, tendo que se fechar, né? Tendo que fingir que não sabe de nada. Não, ela é só uma empregada, ela não sabe de nada. Porque ela tá numa época onde... Isso é tratado no episódio, né, cara? Claro. Mulheres não eram médicas, quiçá mulheres negras. Então nem pensar.
Nossa! Então, assim, ela tem que pagar de empregada, né, cara? Tem muita gente que fala que isso até é meio problemático no episódio, tipo, Eu acho problemático também. Eu Tem acho que, assim, algumas cenas... serve a narrativa. Lógico mas, que serve a narrativa. É pra ser... Assim, o lance que eu tô falando não é exposto de um jeito ofensivo. Ele é feito pra machucar a gente mesmo. Tipo, é pra causar reflexão. É pra causar desconforto. É você falar, tipo... lógico. Que merda, né? Claramente ela não é dessa época, ela tá muito além disso e ela é obrigada a baixar a cabeça. A se restringir, exatamente. né? Tem umas horas que é tipo, coloque-se no seu lugar. E até o próprio John Smith fala isso, porque ele não faz ideia de que ela é a Marta, legal, né? Você falar de John Smith, porque não é o doutor para todos os não, é o John Smith. É o professor John Smith. Não existe doutor praticamente nesse episódio. Agora eu não sei se no livro é professor. No livro ele é doutor. No livro é doutor John Smith e aqui é professor John Smith. Aí é só professor John Smith mesmo. Vamos começar a traçar já essa primeira diferença, né? Que a gente tá falando muito do doutor e da Marta, doutor e da Marta, doutor e da Marta. No livro, como eu falei na abertura, não tem a Marta, ela nem existia, claro. né? E, óbvio, também não existia o 10º. Esse livro ele foi lançado em 95. Isso. Ou seja, a gente tá aí já 6 anos sem série na TV, né? O que tá sustentando toda a franquia, né? Todo o canon de Doctor Who é justamente o universo expandido, que veja, na época não era o universo expandido, era só o universo mesmo. Era o que fazia... Era só o que sobrevivia de Doctor Who. Era o que fazia a franquia ficar viva, né? E a gente não tinha nem o 8º Doutor ainda. O Doutor da vez... Eu sempre ainda falo, né? era o 7º. O pessoal fala assim, qual era o Doutor da sua época, qual era o Doutor da sua época? E o meu é o 7º mesmo, porque eu nasci no ano... o primeiro ano sem série. O primeiro ano do hiato. Eu nasci em 90, né? Então, tipo, é o primeiro ano sem série. Você pegou essa fase difícil pra nós. Eu nem... Ali, a ignorância é uma benção, né? É verdade, você não sabia. Pois é. Eu fico pensando em quem na época curtia Doctor Who e ficou 16 anos sem série. Gente, vocês imaginam ficar 16 anos? Quem tá sofrendo aí com 1 ano. Também é impossível fazer uma temporada por ano, né? É muito difícil, né? Dá muito trabalho, né, time? Mas enfim, nossa, toda vez. Toda vez. Mas enfim, então a gente tinha aí o 7º Doutor e ele já não estava mais acompanhado da Ace, né? A gente sabe que aí, depois que a série tem aí entra no hiato, né, em 89, a gente começa a ter os livros da Virgin que contavam justamente histórias pós-survival, né? Que é o último arco de todos. Inclusive o primeiro de todos, que é o Time Warp Genesis, ele fala... As aventuras desse livro se passam depois de Survival. Após, isso, exatamente. Então pega daí. E aqui já é um pouco mais pra frente, porque já entrou uma outra companion, que é a Bernice Summerfield. Isso. Bernice Summerfield é essa que serviu de base para o que a gente tem da River hoje. Isso. Né? Ela é uma arqueóloga. Ela é uma arqueóloga. Ela tem o lance que ela dá em cima de uma galera, assim. Ela do doutor, bem... não. Do doutor, não. Do doutor, nada. É só amizade. Com o 8º, um pouquinho. Mas com assim, o 7º, nada. Com o 7º, nada. Nada. Ela é uma arqueóloga, ela é loucona, ela é super sagaz no que ela faz. Legal a gente falar isso da Benny com o 7º, porque neste livro do Human Nature, ela posa de sobrinha dele. E a relação deles é quase isso mesmo. É quase como se fosse tio e sobrinha. Mas a dinâmica, sabe? É meio a relação que o 7º tem com as companions dele mesmo. A gente vê com a Ace muito isso. É da personalidade dele ser assim mesmo. Falando sobre a Benny ainda, né? Ela entra enquanto ainda tem quem tem Ace. Aí depois ela vai ter um momento, ali junto com a Ace, depois a Ace vai sair de vez, vai ficar só ela, e esse livro se passa justamente no momento em que tá só ela. E inclusive, várias vezes no livro ela cita a Ace. Sim. Porque ela sente saudade dela, porque ela pensa várias horas, tipo, se a Ace estivesse aqui seria mais fácil pra mim, porque ela estaria me ajudando, tipo, querendo ou não, a Benny tá sozinha nessa, assim como a Marta tá sozinha. O sentimento da Companion, de umas horas que bate tipo assim, mano, o que eu vou fazer? Eu tô sozinha, eu sou a única pessoa que sabe desse segredo. Isso é bem compartilhado entre a Marta e a Benny, eu acho. Sim, e uma outra coisa também que é interessante destacar de diferença do livro pro Tio Parter é que, assim, no Tio Parter, qual é o grande lance? A gente tem a Marta posando ali de empregada, né, do John Smith, né, do professor John Smith. Já a Benny, no livro, ela tá tendo uma aventura dela. É completa. Assim, o lance mais independente. Claro, né? A gente tem que analisar a diferença entre mídias, né, cara? A série, por mais que ela seja um two-parter, ela tem que trabalhar com um frame mais apertado. Sim. Ela não pode, entre aspas, perder tempo com cenas sem muita coisa acontecendo. E ela não consegue explicar algumas coisas, sutilezas, que o livro tem mais espaço. Tem que ser mais rápido. Os livros da Virgin não são livros gigantes, eles são livros até pequenos. Não são mesmo. Mas, de qualquer forma, você tem mais área de manobra. Muito então, assim, mais. Enquanto a Marta, os plots dela giram em paralelo com o do John Smith ali,
Tipo, você vê, ela tá guardando a TARDIS, mas ela tá guardando por conta dele. O lance da Marta ainda tá muito impregnado com aquela parada de eu estou apaixonada pelo doutor. Isso é muito falado, Isso é muito típico do episódio e de toda a era Marta. Esse começo da Marta, né? De toda essa construção de personagem que a gente vem criticando, inclusive, né, da Marta, dela ser apaixonada pelo doutor. E o fato dele estar apaixonado pela Joan machuca a Marta de uma forma que, por exemplo, não machuca a Benny no livro, porque ela não tem nada a ver com isso. Porque qual é o grande lance, né? É exatamente o que eu tava falando, né? Os plots da Marta, eles são completamente amarrados ao doutor. Super! Né? E aí, a gente vê que tem uma hora que ele dá, o 10º dá ali o guia, né? Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Regras. E quando ela vê que ele tá apaixonado pela Joan, né? Que é a enfermeira, ela tem ali uma crise e ela fala, isso não estava previsto nas regras. Ela fica assistindo e ela fala, você nunca mencionou que você podia se apaixonar por alguém e que esse alguém não seria eu. Exato. Né? Já a Benny, enquanto a Marta fica tendo essas coisas ali em volta do doutor, a Benny, ela tá literalmente em outro planeta em parte do livro. Sim. Ela tem o plot dela, ela tem companions dela nesse livro. Pode-se dizer companions. Tipo, existem outros personagens que não entraram na adaptação televisiva que fazem parte do universo ali da Benny. Por exemplo, tem o Landlord dela, que é um cara que ajuda. Ela, dado o momento do livro, ela conta pra ele o que tá acontecendo. Sim. E ele é super legal, ele ajuda, ele dá um apoio. Ela tem uma outra amiga dela também que tá sempre ali próxima. E no começo do livro, né, antes até mesmo do doutor se transformar, ela vai pra um bar em outro planeta. É muito legal essa cena, na real. A gente tem momentos ali, quando vai contando a história da Benny, tem momentos que mostram até ela interagindo com o doutor a ascensão do Dr. John Smith. Isso. Né, que tem a hora do boteco. O comecinho ali. A hora do boteco ela enche a cara, aí ele usa um gadget lá de sugar o álcool dela. É tipo um pet que ele gruda nela e o álcool suga na hora. Na hora ela já fica sóbria, assim. Essas coisas que, sei lá, não caberiam na série de TV. Sim. Então é muito legal. Você vê que a Benny, ela tem um diário, ela tem a própria voz dela no diário, ela escreve com as palavras dela. Tipo, gostoso ver essa narrativa da Benny. Então, as coisas da Benny, assim, tudo, né? Porque a Bernice, ela é uma personagem tão expansiva que ela gerou a própria franquia, né? Subfranquia, né? Sim. Ela tem o spin-off dela, que é As Aventuras de Bernice Summerfield, né? Sim. Tem livro, áudio, tem áudio até hoje, né? Tudo geralmente é ela narrando Diário da Professora. Diário da Professora, né? isso mesmo. Que quando a gente para pensar, também é um elemento que foi ali emprestado pela River. Pra River Song, super. Sim. Nossa, tem várias coisas entre as duas que tem paralelos e elas se conhecem depois nos áudios também. Então é tudo muito rico, assim. É uma tristeza que a Benny nunca tenha aparecido na série de TV, né? Quando a gente para pra pensar. Ela tem um episódio animado, ali em animação mesmo, 3D e tal. Sim. Mas ela mesmo nunca apareceu ainda. Esperanças. A Lisa Bowerman, ela já apareceu. Ela aparece justamente em Survival. Pois é. Ela faz uma pessoa gato. Sim, eu tô ligada. Mas enquanto o Benny, não. Pois é. Então, vamos aí. A série não tem essa coragem, infelizmente. Coragem é o que falta nessa série, gente. De TV. O universo proibido tá segurado. De TV, Tibno, tá na sua mão, hein? Então, voltando aí pro review do episódio. Muito bem, né? Nós temos aí esse choque que a gente fica o tempo todo muito do lado da Marta, né? Porque a gente fica o tempo todo pensando, o doutor tá lá, mas não é ele. A Marta é guardiã da verdade, não lembra né? dela, não sabe quem ela é. E ele tem também todo esse romance sendo desenvolvido com a Joan. O tempo todo, o John Smith está focado neste romance com a Joan. Ele é um professor, ele tá ali pra ensinar os alunos. Essa é a vidinha dele. É uma vidinha simples e pacata. Comum, em 1913, no interior, né? Que ele vai ali, aí ele dá as aulinhas. Tem aí ele ensina a metralhadora. Pois é. Tem aquele conjunto de alunos que também é um foco do episódio. Aí ele vai, aí ele flerta com a Joan. Aí ele desenha no diário dele. Tem esse lance, né? Que essa é a vidinha dele. O doutor, né, ali, o professor John Smith do 10º, ele tem esse lance que ele conta, eu tive sonhos, e aí eu desenhei no meu diário de coisas impossíveis, eu não sei o quê. Isso. O 7º, o doutor John Smith ali do 7º, ele tem sonhos. Ele sonha. Eu não lembro exatamente em qual parte do livro que ele fala, e aí eu vi um homem de cabelo prateado, e ele fazia, que é claramente o primeiro doutor. Exato, é como se a Time Lordizice dele tivesse meio que vazando pela psique, pelo inconsciente. Mas isso é uma coisa engraçada. É tão forte que não consegue segurar. Eu não sei se você sentiu isso, mas assim, o professor John Smith do 10º, ele abafa muito mais
o doutor do que o professor, do que o doutor John Smith do 7º. Eu acho que sim. Porque assim, eu acho que sim. O lance é assim, a versão humana do 10º, a personalidade é completamente diferente do doutor. Tipo, super diferente. Não tem doutor ali. A gente vê, Não, como você estava não falando, tipo, tem uns espasmos, tem a hora da bolinha de cricket que ele salva o bebê. Sim. Ele fala, tem um negócio que ele fala que é resquício da memória real dele e tal. Ele também tem um diário. Mas, por exemplo, o maneirismo dele não é do doutor. Completamente diferente. Tipo, até o jeito de se vestir é diferente. Já E é nessa hora que você vê como o ator, o David Tennant, faz, né? Não, e também porque tem o lance do Arcamaleão e tudo mais. Sim. Agora, o John Smith na versão humana do 7º Doutor é o doutor, tipo, até o jeito de se vestir, tem uma hora que o livro descreve assim... Não, ele é bem mais próximo do doutor. Ele tem as esquisitices do doutor. Tem uma Por mais hora, que ele não saiba que ele é o doutor. Que ele até tenta pegar o chapéu, tipo, num reflexo, num gesto de tipo... Que ele tá tão acostumado a fazer o mesmo gesto, sabe? Que ele não consegue... Ele fica parado no ar, tipo... Pera, tem alguma coisa aqui, sabe? Não, e o livro explica que, tipo, de todos os professores, ele é um dos mais queridos porque ele é completamente maluco. Sim. E aí fala assim, tem uma hora que o descritivo... isso é verdade. O descritivo mesmo. É assim, ele estava vindo... Descrevendo quem ele era, né? Ainda não falou que era o John Smith. Sim. E a roupa que ele usava, o padrão da gravata era como se fosse um vestido de uma senhora velha, que ninguém mais usava, e ele usava tanto num pano em volta do paletó quanto na gravata. Tem uma ele não hora tem o também... colete de interrogação, relaxa. Ele não usa. Mas ainda tem muita coisa de 7º Doutor nele, mais do que tem de 10º no John Smith do 10º. Eu também acho. E tem até uma hora que ele dá uma aula, tipo... O Capaldi dá aula. Não o Capaldi, mas você lembra quando a Susan chegava na aula ali de história e falava, não, porque isso não aconteceu assim. Tem uma cena em que ele tá dando aula e ele fala, aconteceu assim, assim, assado. E aí os meninos falam, não foi assim. E ele fala, lógico que foi, eu tava lá, né? Eu tava lá, mas como quem quer dizer? Tipo... Claro que foi, eu sei. Eu sei que foi assim. Eu sei a verdade. E até o chefe dele vem, dá um come-rabo nele, tipo assim, você não pode... Mentir. Você não pode fazer assim com a classe, você não pode chamar... você não pode deixar os garotos acharem coisas que não aconteceram. Acreditar nessas fantasias, é tipo isso. E é legal você falar desse lance de ele tá dando uma aula de história, porque enquanto no episódio, né, a gente tem ali o doutor, ele é um professor, parece de coisas gerais, né? Sim. Professor de colégio, de tudo. De high school, e a John, ela é uma enfermeira, né? É, diferente. Já no livro, tem ela a personagem da John professora. que é praticamente igual, assim, tirando o lance da profissão, ela é cópia carbono quase. Sim. E ela é uma professora de ciência. E o doutor, né, o John Smith, é um professor de história. E aí, Bárbara, ao contrário. Exatamente, né? é o espelho de Bárbara, porque ele era de ciência e ela de história. Super, é bem assim mesmo. E a gente também tem o grupo de garotos, né? Os alunos aí dos dois. E tem, em particular, um deles, que é o Tim, que é um personagem que vai se destacar bastante aí, tanto no arco como no livro, porque, não sei se vocês se lembram, né? Ali no arco, na TV, ele é o menino que sofre o bullying. Né? Sim. Ele é menorzinho do que os outros. Ele é mirradinho. Ele é mirradinho. Aí os outros. Ele é mirradinho, né? Porque tinha ele. E aí, assim, os outros caras já são mais envolvidos. Aí eles vivem fazendo um monte de coisa ruim com o garoto, assim, tipo, de ameaçar mesmo, violentamente. E no livro é até pior. Porque o Timothy do livro, né, que é o Tim também aí, é o mesmo personagem, os caras chegam a matar ele. Tipo, eles atiram ele da janela, eles amarram uma corda em volta do pescoço dele. No livro. Porque assim, a gente tem o Timothy nas duas mídias, né? Isso. O Timothy que a Thaís tá falando é o Timothy Dean, que é o do livro. E tem o Tim Latimer. Que é o menino mirradinho do... Que é o mirradinho. Que, aliás, é o ator Thomas Sangster. Que é o do Game of Thrones. É o Jojen Reed, de Game of Thrones. É o amigo do Corvo lá. É o amigo do Bran. Do Bran, exatamente. Que também era... Ele quase foi Corvo, não tem um lance desse? Teve. Ele também tinha essa conexão aí, né? O final de Game of Thrones meio que deixa nebuloso o resto de Game of Thrones pra mim. Pois é. Né? Vamos deixar pra lá Game of Thrones, pelo amor de Deus. Porque, além disso, já que a gente tá falando aqui de Game of Thrones, tem um outro ator de Game of Thrones também nesse episódio. É verdade. Que é o Harry... O Viserys. Que é o
Harry Lloyd, né? O Jeremy Benz, que é o Viserys Targaryen em Game of Thrones que também. Tá afetadaço, né, nesse episódio. Porque... É que eles eram jovens, né, gente? É porque o lance, assim, é o personagem, não dá pra dizer que é o ator. É o personagem. Né? O personagem ali, o lance, a família de sangue, né, que são os vilões desses 2 episódios. Isso. Não são os vilões do livro, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Sim. Quando eles possuem os corpos das pessoas, eles ficam meio zumbificados, assim, meio robotizados. Você vê que ele sempre fala assim! A amiga da Marta também. A outra empregada. Ela fica toda, tipo, eles viram o rosto, eles ficam com o olho esbugalhado. Eles perdem a expressão facial, né? Eles têm sempre a mesma expressão, independente de o quão alto ou baixo eles estão falando. Todos eles, o mais velho também, coroa do bigodão, o coroa, todos eles ficam meio... balão. E a menina do balão é a criança demônio estilo Stephen King, sabe? King, sim, é muito Stephen King ela essa tem inclusive um balão. Exatamente. Ela tem no livro também. Sim, ela também tá no livro. Mas não é Family of Blood. Não é a Family of Blood lá. Os vilões, eles ganharam outro nome, eles são diferentes em sua forma. É uma outra ideia. O conceito é diferente. É bem mais legal, na real. Mas continua tendo esses personagens. Sim, o equivalente. O equivalente a esses personagens. Não é a família de sangue, mas são seres que estão conectados de alguma forma. Sim. E tem mais deles. Eles são uma família, na real. Eles são uma família. São os Albertide, né? Que é no livro. Mas o lance é que nesse, assim, é Wife of Mine. Eles não têm nem nome. Eles não têm nome. No episódio eles não tem nome. Não. É tipo Son of Mine, Sister of Mine, Father of Mine, Mother of Mine. Exatamente. É como se eles perdessem a identidade mesmo. Essa é a principal diferença entre os Albertide e a Family of Blood. A família de sangue, ela não tem individualidade, é justamente isso. Não tem. Tem essa raça que é tipo uma fumaçona, que eles possuem a pessoa, né? E aí a pessoa perde a individualidade. Eles viram aquele grupo, aquela família uníssona. Isso. Já os Albertides, cada um é de um jeito completamente diferente. Eles têm personalidades distintas, inclusive brigam entre si. Eles brigam e eles têm planos completamente díspares um do outro, né? Exato. Eles têm mais ou menos um objetivo em comum, mas eles brigam muito mais do que a Family of Blood. A Family of Blood não briga, né? Praticamente não briga. Eles estão ali no mesmo objetivo. Sim. Mas vai lá, vamos seguir o episódio aí. Pois é. E aí, né, claro, gente, durante todo o episódio, eu acho que a grande força motriz do episódio é a Marta ficar de olho no doutor. E na Tardes, né? E na porque ela esconde a maloca a tarde no canto. Porque ela também tem que ficar de olho nos dois. Tem esse lance de que, são só mais 3 semanas ou 3 meses. Tipo, é como se... tem um frame. Existe um tempo que tudo isso vai acabar. E também tem o lance do relógio. Que é o Fabote. O relógio, né, que é o arco camaleão, é onde está guardado o doutor de verdade. A essência. A essência do doutor. E ele fica no escritório do John Smith. E vira e mexe, o John, ele passa a mão, eu vou pegar... Aí parece que tem alguma coisa que faz ele... Ele se sente atraído. Mas parece que tem alguma coisa que faz ele falar, não, deixa aí. Pra lá. E aí o relógio fica ali e em dado momento o Tim vai encontrar esse relógio. Tem uma hora que ele entra, ele pega e quando ele abre... Ele vê a essência do doutor. E aí, com isso, ele vê muita coisa que o doutor fez e que o doutor sentiu. Ele tem flashes, por exemplo, das aventuras da Marta no futuro, né? De 2007. Né? De quando tá acontecendo, da entrada da Marta. Do contemporâneo ali da Marta. Ou seja, ele vê outras cenas também. Ele vê um ano depois que vai ser na guerra. Ele se vê combatendo junto com os outros meninos ali que ele conhece na escola. Porque ele tem a essência de um senhor do tempo, né? Então, imagina, na cabeça de um humano... Faz uma maluquice. Não, faz uma piração maluca, assim. E no livro não existe relógio, existe apenas uma bolinha de cricket. Que no episódio é muito rápido, assim. Eles fazem uma sutileza, não chega a ser nenhuma referência. Acho que assim, é só um elemento mesmo. Porque na hora que o doutor mais se manifesta ali, que é justamente na hora que o doutor salva o bebê, qual é o lance? Essa cena é muito boa. Em dado momento, tá o doutor e a Joan já estão de namorico ali, estão fazendo um passeio na cidade ali. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar um rolê. E aí tem um negócio que é tipo Tom e Jerry, sabe? O negócio vai empurrar o outro, vai matar o bebê. É muito Tom e Jerry. Aí o doutor pega uma bolinha de cricket, taca e derruba uma viga que bate não sei o que derruba um piano, sei lá, e aí
impede que o bebê se Tem um machuque. piano envolvido nessa Que treta toda. estilhaça no chão. Aham. E ele usa uma bolinha de cricket pra isso. No livro, o equipamento, assim, que contém a essência do doutor e tal, é justamente a bola de cricket. É a bolinha e ela fica escondida num lugar, mas o Tim também consegue encontrar essa bolinha. Sim. E para o Tim do O outro livro, essa bolinha ela dá ainda mais poderes, porque ela chega a dar pra ele o sistema respiratório de Senhores do Tempo, dois corações. Ele fica meio loucão. Ele fica meio Senhor do Tempo. Ele adquire propriedades time-lórdicas ali e ele consegue escapar da morte por causa disso. Porque na hora que os meninos matam A morte ele... aparece, né? A morte é uma entidade, né? A gente já falou sobre ela até no review do Mestre. Isso. Que a gente fez o dossiê do Mestre, que, enfim, tem uma hora que o Mestre, a morte tenta levar o Mestre, o doutor faz um pleito ali com a morte e tal. A morte, o tempo, a dor, esse negócio... A morte, o tempo e a dor. São sonhos dos Time Lords. Eles são deuses, na verdade, deuses. em Gallifrey. Eles são idolatrados como deuses. Então ele meio que conversa ali com a morte, porque ele realmente teria morrido se ele tivesse um coração só. Então no livro ele consegue ganhar essas propriedades. A morte em Doctor Who, ela é amiga, né? Ela, quando você tenta pleitear com ela vai de boa, assim. Se você tiver uma justificativa muito boa, ela fala... Tá bom, vai aí, não precisa morrer não, foda-se. E se você aí do outro lado já tá relacionando com a morte do Neil Gaiman, tem uma entrevista muito legal do Paul Cornell, antiga, logo depois que ele lançou o livro, e alguém perguntou, né, tem a ver com o Sandman, né? E ele fala assim, olha, Sandman foi minha referência. Eu adoraria dizer que foi ideia minha, mas não, foi tirado de Sandman, mas eu gosto de pensar que a minha morte é diferente da dele. Ah, não, enquanto a morte do Sandman é bonitinha e tal. Mas não é a mesma morte do Gaiman. A morte de Doctor Who, ainda mais aí nessa época da Virgin, ela tem não lembro qual é o livro, que tem a morte dançando com o doutor. Sim. Né? E é a morte clássica. Ela é um personagem, Não, e é a morte clássica. Capa preta, cara de caveira. Dona Morte da Turma da Mônica. Esquece a personificação feminina do Neil Gaiman. Não é bem isso. Não é a menininha bonitinha do Neil Gaiman. Não é. E aí, né, durante toda aí a trama... A família de sangue quer capturar o doutor. E o objetivo deles é pegar o DNA dele, porque o DNA dos Senhores do Tempo tem uma duração maior do que o DNA humano, lógico. É duração de tempo mesmo. Exato. O que acontece? A família de sangue, ela tem um prazo, mais ou menos assim, ela tá expirando. Isso. E eles precisam consumir a essência de uma outra raça qualquer, não precisa Pode ser qualquer do tempo, isso. que aumente isso. E como os Senhores do Tempo vivem muito, eles um prato cheio. Caçando, e o lance é que eles literalmente farejam, né, a essência. Tanto que quando o Tim ele abre o relógio rapidinho, o Viscera ele dá um... Ele sente o cheiro mesmo. Tipo, com cheiro mesmo, como se fosse o olfato sentindo, tem o Senhor do Tempo aqui. Inclusive, exato. Isso que vai fazer diferença lá na resolução final. Sim. Né, que o doutor, quando ele já é doutor de novo, Exatamente. Né? Então, no episódio, a gente tem esse lance que eles querem o Senhor do Tempo só porque é uma raça que dura muito. Ok. E eles precisam de mais duração. É uma justificativa maneiraça, já. Eu gosto. No livro, os Albertides, eles têm uma outra... A real é que, assim, vocês lembram os vilões de School Reunion? Pô! Aqueles bichos meio morcego loucão? Sim, maravilhoso. Pois é, qual os Krilitanos? Isso! Né? Vocês lembram o que o doutor fala dos Krilitanos lá atrás no School Reunion? Ele fala assim, a última vez que eu vi os Krilitanos, eles eram assim. Eles eram tipo humanos, só que eles tinham pescoços mais compridos e tal. Só que eles foram absorvendo, porque qual é o lance? Os Krilitanos, eles chegam nos lugares, eles devoram ali a raça que tá no lugar, eles absorvem conhecimento, a cultura e tudo mais, e eles também absorvem traits, né, coisas corporais. Então, provavelmente, eles absorveram alguma raça que era meio morcego, e aí eles viraram desse jeito. Assim, isso. Os Albertides são exatamente isso. Eles são uma raça metamorfa, né, eles são shapeshifters. Sim. E o lance é que quando eles devoram um ser de alguma raça, eles absorvem as propriedades dessa raça. Então, qual é o lance? Por que os Albertides estavam na cola do Sétimo Doutor? Porque eles queriam devorar ele pra poder ganhar a capacidade de regenerar. De regeneração. E aí, se eles regenerassem, eles iam ser tipo a raça mais perigosa da história da existência. Inclusive, no livro, os Albertides o tempo todo, eles conhecem os Senhores do Tempo, eles conhecem Gallifrey. Não, tem uma hora que eles falam... sabem quem são os galifreanos. Eles que chegam tudo isso na Terra... é pré-guerra do tempo, né? Bem pré, nem tinha conceito. Não tinha nem o conceito. Então, assim, os galifreanos são... os Senhores do Tempo são uma raça super conhecida por aí. Pois é, eles e é muito sabem bacana, porque tem uma hora que os Albertides eles chegam na Terra e, que lugar é esse, não sei o quê.
será Gallifrey? Aí eu acho que é o Green Eye, que é um deles, fala assim, não, vocês estão malucos, nem parece, Gallifrey nunca vai ser esse lugar caído aqui que nem a Terra. Então, maravilhoso. Então, assim, eles sabem, eles conhecem Gallifrey. Eles conhecem, não, pra eles, assim, eles citam outras raças, os Sontarans, os Rutans, tipo, eles conhecem várias espécies do universo, assim, né? É como se as raças estivessem meio que memorando, assim, o que é o quê, né? O que já passou. A gente se conhece. O que já tentou sacanear o doutor, já? É tudo alienígena, tudo amigo, entendeu? E enquanto que aqui a Family of Blood, não, é bem específico em cima do doutor mesmo e do Senhor do Tempo. E olha, a diferença é maneira, porque assim, a família de sangue, o lance dela é que ela quer pegar o doutor e ela não parece conhecer tanto o doutor assim. Ela sabe que ele é valioso. Isso! Ponto. Os Albertides, eles conhecem o doutor em específico ao ponto que quando eles veem a Bernice, eles falam, ó, toma cuidado com ela, porque, mas ela é humana. Mas ela é uma humana que anda com ele. Então ela é minimamente especial. Exatamente. Ela tem alguma skill que só ela tem pra ele ter andado com ela. Eles falam assim, tipo, todos os acompanhantes de viagem dele têm algo de especial. Não é pra sair matando porque vai dar ruim. Porque eles são mais espertos do que a gente pensa. Tipo, não acho que eles são qualquer coisa não, porque eles são bons. Exato, né? cara. Isso mostra que o doutor só escolhe os melhores também, né? Que é bem legal. Uma outra coisa que tem também, aí voltando mais ao Tio Pattern nos episódios, é que a gente tem a presença dos espantalhos, né, cara? Que é um vilão aí que entrou meio... A galera gosta, eu curto, eu acho o visual maneiraço. Eu gosto do visual deles também. Porque espantalho... O design ficou bacana. Espantalho diabólico é muito coisa de Stephen King também, cara. É bem Halloween, né? É muito... tipo, porque o espantalho é uma coisa assustadora, né, cara? Sim. O nome é Scarecrow à toa. À toa, pois é. Eu gosto do conceito de espantalho. Inclusive, nessa hora que eles estão... Tá ali o doutor e a John estão passeandinho ali, aí eles veem o espantalho torto, ele vai lá e conserta, né? O espantalho ainda não tá vivo ainda. Ele tá vivo, mas não tá mexendo ainda, se manifestou, né? E é muito legal que nessa cena que ele vê o espantalho a primeira vez, ele fala assim, eu não sei qual o assunto, ela fala, você aprendeu isso aonde? É justamente o lance que ele posa o espantalho. Você aprendeu aonde posa tão bem? Ele, na faculdade. Aí, onde você fez? Ele, em Gallifrey. Aí ela, mas onde é isso? É Irlanda? Ele fala, acho que é. Na Irlanda. Aí ele fala um pouquinho dos pais. Isso é muito maneiro que ele fala assim. Ela, mas conta mais do seu passado. Ele fala, minha família é uma família muito humilde, né? O meu pai, o Sidney, e a minha mãe, a Verity. Cara, esse é um dos momentos mais legais do episódio. Oh my god! Não, gente, homenagens a Sidney e Verity a gente sempre fica muito feliz, né? E no livro, né, a referência... Tem essa cena também. É a Sarah Jane e o Harry, né? A Sarah e o Harry. A Sarah e o Harry, que são os pais aí do Dr. John Smith, mas... Cara, Verity e Sidney não supera. Foi maravilhoso. E o mais legal é que essa atriz que faz a John, que é a Jessica Hines, ela vai fazer a Verity Newman in The End of Time, que é justamente a neta, Tatara, né? Sei lá, né? Quanto tempo passou. Descendente da John. Então, é muito especial. Acho muito bonito, assim, cara. E outra coisa que também é legal... Quer dizer, né, é interessante de falar. É que a gente vê que a motivação do 10º Doutor ali no começo do episódio é que ele vai ser capturado, né? Então ele entra, assim, tipo, correndo... Ele precisa se disfarçar pra não ser capturado. E ele tá, tipo, na neurinha. Tipo, Marta, pelo amor de Deus, a gente tem que ir, pelo amor de Deus, não sei o que. Seguinte, esse vai ser o processo. Dá 2 segundos, ele já se transformou. Enquanto que no livro... Pra gente, leva 2 segundos, mas acho que é um processo que demora um pouco mais. Mas é a cold scene, né? É bem rapidinho. Enquanto que no livro existe uma motivação maior do doutor, mais profunda. Naquilo que a gente falou, né? O livro tem mais espaço de manobra, né? Primeiro que o livro, ele é uma continuação das aventuras do doutor com a Benny. É como se fosse uma temporada do doutor com a Benny. Exato. Então, assim, no livro anterior, a Benny perdeu o namorado dela, né? O Guy de Carnac, né? Então, ela tá em luto e o doutor não tá sabendo lidar com esse luto. Então, na verdade, ele se transforma pra tentar entender do ponto de vista humano que é perder alguém. É mó bonito, na verdade. É que ele tenta se aproximar dos humanos que ele tanto viaja. Isso! Qual é o lance? Ele quer se sentir o que é humano, né? Ele quer sentir o que é ter a natureza humana. Isso! Né? Human Nature. Esse é o cerne principal que move aí o livro, né? Esse exemplo que você deu aí, essa associação que você fez, foi muito certa, né? É como se fosse uma temporada com a Benny. Qual é o lance? Os livros da Virgin, eles são feitos para serem consumidos
Quer dizer, a melhor forma é você consumir na ordem. Mas se você, por acaso, pegar um e ler, você sai com entendimento. Também entende, Todos lógico. eles têm começo, meio e fim. No começo da Virgin, lá quando ela começou a lançar o livro do Doctor Who, ali que eu falei do Time Worm Genesis e tal, tem Time Worm Genesis, Êxodos, Revelations, tem tudo isso. Existe no começo, uma linha, né, que guia. No começo eles estavam ainda com o vício, entre aspas, do arco. Então, assim, por exemplo, Time Worm Genesis tem um arquinho que é Time Worm, São 4 livros, né? Aí depois tem Cat's Cradle, tipo, e depois eles largam mão. Tipo, não, vamos fazer standalone. Standalone. Porém, eles têm ali uma conexão, eles tem um fio de prata. Tipo, isso é o que o sétimo está vivendo. Por mais que tenha gaps, como na série também tem gaps, aquilo é o que ele tá vivendo na ordem. Por isso que a Benny conheceu a Ace, tipo, existe uma linha ligando esses eventos. Então, por mais que essas coisas não apareçam tanto em Human Nature, até porque ele não está doutor, a motivação vem diretamente das histórias anteriores. A motivação dele ter se tornado esse cara é por conta dessa interação dele com os humanos e principal com a Benny, né? E principalmente com a Benny. Tem tudo a ver com a relação dele com a Benny. É isso que eu acho bacana, né? Enquanto que aí nesse episódio, eu não sei se tem tanto a ver com a Marta. É mais sobre fugir desses caras. É que assim, a Marta tava com ele. Poderia ser qualquer outra companhia. Poderia ser a Bill, poderia ser a Rose. Podia ser qualquer companion. A Amy, o Rory, poderia ser qualquer um. O fato de ser a Marta, eu acho que torna esse episódio... ele dá uma camada extra por conta de todas aquelas coisas que a gente falou, né? Que passa pelo preconceito, que passa pelo fato dela estar apaixonada. O grande lance é assim, a gente não tá falando que os livros são... O livro é necessariamente melhor que os episódios. Não é isso. Gente. Algumas coisas no livro, por ter esse espaço de manobra maior, são trabalhadas de forma diferente. Mas, por exemplo, essa nuance que tem nos episódios do lance da divisão racial, do lance da Marta ela ser menosprezada por ser negra, ou até por ser mulher mesmo. O de mulher tem um livro também, mas tem uma hora no episódio que eu acho muito maneiro que a Joan fala assim, ela já estourou a bagunça toda, né? Já estão caçando o doutor. Loucura. E ela tá com a Joan. Aí ela fala assim, tem que fazer tal coisa. Ela, eu sou uma enfermeira, eu sei. Aí a Marta fala, e eu sou uma médica. Aí, quer dizer, quando eu passar meus exames, ela fala, o que é uma mulher, uma médica? E não acho que mulheres tenham capacidade de serem médicas, ainda mais mulheres da sua cor. Ela fala assim. Cara, é muito pesado, E aí né? a Marta faz o lance da mão, ela fala, osso tal, osso tal, osso tal, osso tal. Ela prova que E a Joan fica impressionada, né? Sobre esse lance de... É que eu não lembro exatamente o que ela fala no episódio. Ela fala da sua cor, uma coisa assim, não é? Então... Of your color, não é? Eu acho que sim. Fica implícito que, tipo assim, porque até parece livro, que alguém como negra, você ficaria... conseguiria. Exatamente. No livro, esse livro, ele, né, como eu falei, lançou nos anos 90, 95. Porém, a BBC ele chegou a lançar gratuitamente, uma época, o PDF pra ser lido. Você entrava no site lá e baixava o e-book. Isso. Né, já com uma capa nova, com várias artes, são lindas as artes. Sim, as artes são bem legais. Se o site tiver voltado até então, tá linkado aqui no pois post pra vocês verem. E o lance é que, na versão nova de e-book, a BBC teve que fazer um tone down, assim, tipo, dar uma limada em algumas coisas, porque tinha N-word, né? Pois a palavra... tinha palavras de cunho preconceituoso no livro. Que a gente prefere não dizer. De novo, o pouco é racista. Não. Não. Nos anos 90 não tinha essa conscientização lógico, de que certas palavras não eram pra ser ditas, e aí quando eles relançaram, eles mudaram um pouquinho. E não só isso, porque esse tipo de xingamento era comum, acontecia nessa época mais antiga mesmo, né? Ainda bem que eles tiraram. Pra evitar, né? Ainda bem que eles deram essas censuradas do bem. Não chegou a ser censurado, eles mudam assim, porque eles eu acho que, deixaram se eu não mais me engano, sutil. ela falou uma coisa, tipo, o tom da sua pele, ao invés de falar, tipo, algo assim. alguma coisa ofensiva. Algo assim, né? Ainda bem que deixou desse jeito, não é verdade? E muito bem, né? Enquanto a família de sangue está caçando o doutor, é muito legal, porque ele não faz ideia nenhuma. Eu gosto muito da nuance da atuação ali do Tennant mesmo. Sim. Porque chega uma hora que é desesperador. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, mas ele... Tipo, dentro dele, a verdade dele é tão humana, a natureza humana dele é tão forte. O John Smith existe, né? Não, e não só isso, tipo... Ele tem passado, ele tem presente e ele tem futuro. Então, esse é que é muito louco, né? O que é você, se não a soma das suas memórias? Então, assim, esse cara, que não é o doutor,
Ele tem memória de quando ele era criança, Sim. ele tem memória dos pais, ele tem memória de ter estudado, de ter se formado. Gente, é tudo, é a vida dele. E é um simulacro, tipo, nada disso existiu. São memórias completamente implantadas. Porque o que o Arcamaleão faz... Super implantadas. E mais pra frente a gente vai... Enfim, não vou falar exatamente aonde, quem sabe, mas o Arcamaleão, ele vai aparecer novamente. E é explicado que o que o Arcamaleão faz. Ele não só reescreve a sua biologia, não é DNA, só... ele faz isso. Mas, fora isso, o que ele também faz? Ele caça um local no tempo e espaço onde você não vai influenciar de forma negativa. Do tipo, se você estiver aqui em São Paulo nesse dia e você é do futuro, não vai fazer diferença, entendeu? Porque não é nada, não tem nenhum evento grande. Não vai nenhuma borboleta que vai bater e vai mudar tudo. Então o Arcamaleão, ele além de te reescrever, ele te joga numa situação cheia de memória implantada, onde você vai conseguir se mesclar da forma mais comum possível. Você vai ficar disfarçado, vai ficar escondidinho. Exato, cara. Então, escondidinho de carne seca. Escondidinho de doutor, né? Escondidinho de doutor. Não. Que delícia, cara. Então, assim, é muito louco isso, porque pro John, tudo aquilo é real. Tipo, inclusive o que ele fala, o sentimento que ele tem pela John é real. Exato, é super real. Tipo, ele está de fato apaixonado por essa mulher. Rola até uns beijinhos. Sim. Né? No livro tem também, altos beijos. Tem várias coisas. Tem até um gato no meio da jogada, né? O Wolsey. O Wolsey é personagem recorrente. Personagem já falar mais pra frente famoso de Dr. Who. Sim. E enquanto isso, a Marta tá desesperada, porque ela precisa do doutor para resolver aquela situação. Por mais que ele tenha se colocado na situação para fugir da família de sangue, tem uma hora que a Marta precisa dele, porque senão não vai resolver. E assim... É o tempo todo, tipo, vai, doutor, sai. Ela fica tentando, né, forçar. Tem uma hora que ela dá um tapa, porque esse é o lance. Ela dá um tapa na cara dele. Quando a família de sangue, né, vai on the loose, ele começa a matar geral. Porque tem uma hora que eles meio chacina mesmo. Pessoas, ele começa a matar gente, captura. Sim. Aí a Marta fica desesperada. Eles invadem a escola, é uma loucura, gente, ela horrível. tenta ir pra tarde, eles estão cercando a tarde. Sim. E aí ela fala, não, fedeu, vou ter que pegar o relógio e abrir pra ele voltar. Quando ela vai passar a mão no relógio, o relógio não tá mais lá. Cadê o relógio? Aí ela fala, doutor, é o seguinte, ó, você não é esse cara, não sei o quê. Aí ele fala, o quê? Ela, não, porque tem a tarde, você ela tem tá relógio. Desesperada, ela e qual fica, é o lance? Né? Como ele anotava no livro, e ele contava os sonhos dele, as aventuras que ele tava criando, né? E aí ele fala, da caixa azul, né? Eu entendi, diferença cultural, Marta, isso é ficção, na ficção as coisas são falsas, tipo... Como se ela fosse uma pessoa de cabeça pequena. De cabeça menor do que a dele. Você não tá entendendo, não? E aí ela fica pistolaça e ela fala, tá bom, então eu vou fazer você sair na marra. E ela larga um tapa nele. Ela dá um tapa na cara dele. Esse aí é mó arranca-rabo, porque a John separa, aí ele joga pra fora, fala que ela tá demitida. Dá um quebra-pau bem feio. Dá. Mas aí tem uma hora que a John fala assim... Mas você mencionou uma caixa azul nos seus escritos. Você mencionou um relógio. Porque ela fala assim, vou ter que pegar o relógio, não sei o quê. Aí ele fala assim, não tem relógio nenhum. Porque ela fala, tinha um relógio ali. Ele fala, você tá maluco, não tinha relógio nenhum. Aí a John fala, não, mas peraí, mas realmente mesmo tinha um relógio, né? Então, assim, aos poucos, tanto o John Smith como a John, eles vão começando a ver que a Marta não tá louca. Ela tem alguma coisa assim. Na real, assim, é mais a Jo, né? A Jo, ela vê que tem alguma coisa, ela não sabe o que é. O doutor não, né? O John Smith... eu acho que ele tá bem... Whatever. Ele tá bem alheio à situação. A parada estoura maior no baile, né? Porque vai ter um baile ali... O bailinho do colégio. Da escola. Né? Porque, na real, tem muita coisa acontecendo, assim, que tá permeando todo o personagem da escola que eles trabalham. É verdade, tudo acontece ali. Como a gente tá muito próximo da guerra... Esses meninos, é um colégio para meninos, né? Eles são ensinados ali a atirar. A gente inclusive tem uma cena... colégio interno para garotos. Tem uma cena dos anos 10. Dos anos 10. 1913, 14? É 13. 13 na série. 13, né? E aí qual é o lance? Tem uma hora ali lá fora que o doutor tá ensinando eles a atirar com metralhadora, que o take que tem ali, a fotografia desse pedaço... É exatamente a capa do livro. Que é o doutor com aquelas roupas de professor, com aquele chapéuzinho retinho. E o moleque com daquelas metralhadoras apoiadas de tripé, sabe? Horrível, né, gente? É bem triste, então, na assim, verdade. aí, enfim, tá tendo esse lance ali, estão ensinando a guerra, a arte da guerra pros moleques. A arte da guerra, Sun Tzu. Não Sun Tzu, a arte da guerra mesmo. Da guerra real. E aí o lance é que vai ter esse baile também.
E quando tá todo mundo nesse baile, que a família de sangue invade. Né? Porque ela tá completa. Esse é o cliffhanger, inclusive, ela já né? tá completa ali, já tem os 2 filhos e os 2 pais, né? Sim. Inclusive, né, a mãe é a amiga da Marta que morreu, morreu justamente. Muito triste. A cena que tem, que é muito maneiro, que ela é levada pra nave da família de sangue. Que fica, tipo, e eles numa matam florestinha ela. ali, né, do lado da escola. Escondidinha. Eles matam ela e fazem... Porque quando a mãe entra nela, ela morre, né? É muito triste, né? Mas é desesperador, você vê que ela grita. Não, é bizarro. horrível, é horrível. E tem a garota aí do balão também. Ela assustadoraça, Nossa, assustadoraça. Que aparece na festa e eles falam, vai, é você que a gente quer. E aí ele fala, eu não sei quem vocês são. Aí eles cheiram e falam assim, então você virou humano. Você se escondeu. Você se escondeu. E ele, cadê o relógio? Eu não sei do que você está falando. Quem são vocês? Eu não sei. Tipo, o desespero dele é real. Ele não faz ideia do que eles estão falando. E a Marta, ela invade... Não invade, né? Ela entra na festa, né? E aí, quando ela vai ver a John fala, não, escândalo de novo não. Ela fala, pelo amor de Deus. E ela começa a racionalizar com a John. Ela fala assim, ele não faz tal coisa, ele não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Eu sei isso porque eu viajo com ele, porque tudo é real. E até então, essa garota é maluca. Quando a família de sangue chega e começa a genocidar geral, aí ela fala, opa, talvez seja verdade. Tem alguma coisa aí que tá... justamente a quebra, né? O two-parter. o two-parter. Divide nessa hora que vai pra... Porque Human Nature é o livro Family e o of episódio. Family of Blood é o segundo. É o segundo, exatamente. Eventualmente eles escapam aí da galera e eles vão se refugiar numa casa. E é nessa casa que acontecem os diálogos maiores, do tipo, tá, então é verdade? Então realmente ela é assim? E ele fala, nossa, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não entendo. Esse doutor não sou eu. Esse doutor não sou... Esse cara sou eu. Esse cara não sou eu. Só que não, né? E aí que eles falam da caixa azul e não sei o quê. Eles já falam várias vezes da caixa azul. E a Marta tá super desesperada e fala do relógio. A gente precisa encontrar esse relógio. A gente sabe que o relógio tá com o Tim, né? E é nessa hora que o Tim bate na porta. É porque o Tim, qual é o lance? Ele tá seguindo eles, né? O Tim, Lógico. ele vira meio que o inimigo da menina. Porque assim, como a família são 4, né? A menina é uma das mais perigosas, por quê? Porque ela passa desapercebida nos lugares. Pois é. Tem uma hora que ela tenta entrar no lugar, aí tem os guardas, aí, mas é só uma menininha. É só uma bonitinha. menininha. E ela mata esses caras. Pois entendeu? é. E aí tem uma hora que tem um confronto Tim, menininha diabólica. Pois Menininha de sangue. Menininha de sangue. Meu Deus, que medo. Os espantalhos matam uma galera também. Pra caramba, né? E aí ele chega lá e fala, então, eu acho que você precisa disso. E na hora que ele entrega ali o relógio... Então, ele entrega... É um Deus Ex Machina, né, na verdade. Ele entrega pro doutor, mas antes tem uma hora que o... Porque ele já olhou, né, o relógio, ele já sabe quem é o doutor de verdade. E tem uma hora que ele tá correndo assim, ele esbarra no John Smith, né, no doutor. Claro. E aí ele pega ele pelo braço e fala, Tim, o que foi? Não sei o que. Ele fala, não, sai de perto de mim, você é que nem eles, você é pior que eles, você é ruim. Pelo amor de imagina... Claro, né? Tô fazendo ali em retrospecto porque isso não existia ainda. A gente sabe que o doutor lutou na Guerra do Tempo e tudo mais. Sim, super. A gente sabe que teve o doutor da guerra. Nessa época não existia ainda esse conceito, ainda. mas a gente sabe que tem. Então, assim... A gente sabe que o doutor lutou na guerra, né? Se o Tim viu toda ali a miríade de personalidades, de jeito que o doutor foi, ele viu o doutor fazer coisas horrendas. Tipo, os horrores da guerra. Então, pra ele ali no susto... Esse cara é tão ruim quanto esses malucos estão matando geral. Pois é, e esse horror da guerra é o que mais assusta o Tim. Porque ele vê claramente... Ele tá cagado da guerra que tá pra estourar. Todos os meninos estão com medo. E existe um medo real... Ele se vê morrer, na real. Da guerra, e ele se vê morrer. E ele se vê lutando ao lado dos colegas. Engraçado. Isso, se a gente parar pra pensar, ele linka direto com o livro, né? Sim. Porque o Tim do livro realmente morre e pleiteia com a morte pra voltar. Com a morte. Aqui o Tim se vê morrendo. Ele se vê morrendo. E lá depois, lá no final, a gente vê que ele consegue evitar essa situação de morte. Ele viu, né? Porque ele viu, né? Então, na verdade, existe uma alteração, sim, né? Nos eventos. Porque eu forma. entendo que, assim, a alteração já teria sido dada por conta da família de sangue, né? Eu também acho. O fato deles virem atrás do doutor já matou toda essa Não, galera. e o próprio lance de ser, tipo... Eles influenciaram ali na vida desse menininho, que antes não seria mais naivo e morreria na guerra. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho que existe essa influência, sim. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem aí... O grande ápice desses 2 episódios é justamente a hora que o doutor precisa decidir qual o grande lance, né? Porque, na verdade, não é o doutor. O John Smith tem que decidir o John Smith. O que ele vai fazer. Tipo, a necessidade de um é maior que a necessidade de todos. De todos. Né? Porque ele fala, mas eu
você acha justo isso? Porque a Marta fala assim, você tem que abrir, você tem que deixar o doutor sair, ele voltar. Aí ele fala, só que se isso acontecer, eu morro. E você acha justo que eu morra? Tipo, por que a minha existência é menor do que desse cara que eu nem conheço? E eu vou além, ele consegue visualizar, vislumbrar este futuro com a John. Em que eles se casam, em que eles têm Nossa, filhos. ele envelhece, né? Entendeu? Ele se vê velhinho. Entendeu? Então é uma Ele coisa... se vê morrendo. Ele se vê morrendo. Ele se vê morrendo feliz, né? Ele, Colas, porque ele teve uma vida feliz. Ele vê esse what if, né? Do o que vai acontecer se eu não voltar a ser o doutor. Ele e a família de sangue não vencesse, né? Porque tem isso. Lógico. Ele casaria com a Joan, eles teriam família, ele envelheceria e no leito de morte dele ele ia morrer feliz porque ele fez a família crescer feliz. E ele tem que abrir mão de toda essa existência, que é uma existência boa, positiva e legal, pra salvar. E, tipo, ele nem sabe... Gente, ele nem sabe que ele é o doutor. É isso que é mais... É que ele não é. Duro. É que ele não é. Ele não é. Tipo, é como se você chegasse aqui, ó, você é um ser humano, a gente é um ser humano. Aí uma pessoa virasse pra você e falasse assim, então, abre mão de tudo isso que você tá vivendo agora, porque tudo é uma mentira. Isso. Essa é a decisão que ele tem que tomar. Então é muito difícil pra ele, sim. Sim. Falando aí sobre a cena da morte, legal que você falou, né? Que ele tá todo velhinho, né? Prostéticos. O prostéticos, né? Pelo que a gente leu aí dos bastidores. Ele ficou horas e horas na mesa lá, da maquiagem, pra fazer o prostético. Aí demorou 15 minutos pra filmar a cena. Ele demorou mais 3 horas se ou montando mais pra fazer a maquiagem. 15 minutos. Mas valeu a 15 pena, a segundos cena é de mó cena. forte, cara. Não, eu acho que essa cena ela é muito bonita. Sim. Eu acho que é um dos melhores momentos aí desse episódio mesmo, porque é muito triste ele ter que abrir mão, né, Sim. de tudo isso. E aí qual o lance? Ele é muito... Tem esse diálogo nessa hora dele ter que tomar a decisão. É triste. E corta a cena pra ele já indo ao encontro da família de sangue na nave. Isso! John Smith. E aí ele tá com o reloginho e ele fala, não, tá tudo bem, olha... eu não sei o que eles querem, mas eu não sou doutor nenhum, mas vocês querem esse relógio? Toma. Se é isso que vocês querem, gente. Quando o filho, né, o Viserys... O Viserys. Viserys ou Viserion? Viserys é o dragão, né? Não, é Viserys. Viserys, Viserion é o Viserys é o dragão. dragão. Quando o Viserys, ele pega o relógio e abre, é só relógio. Pois E ele fala, você não tem... Você me enganou, você... É mentira! É mentira! Só que nesse é mentira, amigo. The watch is a lie, the cake is a lie. Nessa hora do é mentira, amigo... Já é doutor ali, não tem John Smith no more, né, cara? É maravilhoso, porque o tempo todo ele tá fingindo que ainda é o John Smith, tipo, e ele tá super inocente, tipo, não, se é isso que vocês querem, tontinho, gente, olha, né? desculpa, Desculpa qualquer coisa. Não sei de nada, né? Vocês são alienígenas? Tá bom, né? Vocês estão falando que Vocês são, são né? homenzinhos do espaço. Então tá bom. Aí quando abre o relógio, eu quase não te peguei mesmo, né? Eu te peguei, e aí já corta, né? A gente tem, né? Enfim, vai ter mais um pouquinho de episódio, mas o clímax ali do episódio, o final... É justamente uma narração do menino, do Viserys. Que não é Viserys, né? É o Jeremy. O Jeremy, que não é mais Jeremy também. Pois é o Son of Mine. Que ele fala assim, E ele, por mais cruel que ele tenha sido, ele foi misericordioso. Pois Porque ele colocou... Como é que é? Ele jogou ele acorrentou meu pai em correntes forjadas numa estrela anã e jogou não sei aonde. Ele fez a minha mãe, não sei o que. A mãe, ela vai pro infinito na eternidade, ela fica lá caindo pra sempre. Isso. Ele joga, é isso mesmo, ele amarra o pai com correntes forjadas na estrela anã e joga num buraco sem fim lá, um negócio assim. A mãe, ele joga na explosão de um negócio lá que ela fica morrendo sempre. Pra sempre. A menina, o da menina que eu acho mais legal, que ele fala assim, a minha irmã, ele condenou a viver. Tipo, ela, sempre Tem que coisas você piores que a morte, né? Sempre que você olha num espelho e você se sente ser observado, a minha irmã, porque ela está em todos os espelhos. Ela está presa. E aí, Colônia, a gente vê que assim, o doutor ele tá olhando pro espelho, a menina não tá com ele, mas ela tá lá no cantinho olhando de canto de olho, e aí o Son of Mine ele fala, né? Sempre que você olha pro espelho e se sente observado, porque ela está lá e ela sempre está em todos os espelhos. Que medo, bicho. Isso é muito foda, cara. Meu Deus muito maneiro. Sim. E ele fala, ele me deixou como um espantalho. Qual o lance? Ele veste o cara de espantalho e ele fala, ele me condenou a viver pra sempre. E ele tem que ficar ele tá lá pra sempre como espantalho. O que quando você para pensar, é de um requinte de crueldade bizarro. Porque assim, ele dá cabo ali dos pais, a menina ele deixa presa, mas
em tese, bem, porque ela tá vivendo no mundo de espelho. Apesar de ser uma vida meio escrota, mas enfim. E o do cara, ele fala, ele me deixou em... eu tô locked, né? Eu tô tipo em êxtase eterno. Tipo, pra sempre. Eu tô sempre congelado, vendo tudo que tá acontecendo, sendo obrigado vivo, a ver tudo. e não podendo fazer nada. Na verdade, isso mostra cruelzão, como cara. o 10º é bem cruel. Não, claro, isso são mostra- inimigos dele, Claro, gente, mas pelo você amor vê de Deus. que... Qual o lance, né? Todo doutor, toda versão do doutor tem um lado maligno, tem um Yang ali, tem a Eu parte também sombria. acho. Eu acho que A tem. gente brinca, mas é uma verdade. É o seu Your Valeyard is showing, O Valeyard, super. ele é a soma de todas essas atitudes ligeiramente questionáveis que o doutor tem. Super questionável, né? Porque... Mas vamos lá, que outra opção ele teria aqui, né? Ele não ia, Não, ele ia tinha matar outras opções. todo. Podia qual? matar. Não, tudo, mas matar também é ruim. É isso que eu tô falando, Não, entendeu? então, pois é, matar também é ruim. É muito difícil tomar uma decisão dessas, do tipo, o que eu vou fazer com os meus inimigos? Porque às vezes eles se ferram sozinhos e o doutor fica de boa. Tipo, não é nem responsabilidade dele. Porque nesse Dessa caso... vez foi Nesse diferente. caso ele não teria nem como pleitear, porque às vezes eu tô Não, falando assim, não "Ô, tem como. vou te levar pra um planeta onde você vai viver", e aí, raramente os caras aceitam. É porque às Mas vezes ele o não teve vilão nem- não é um vilão, às vezes o É vilão um só cara quer incompreendido. alguma coisa, É. exatamente. Nesse caso, não. Eles Não. queriam a vida do doutor, e aí, amigo, não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer, não tem jeito, acabou, boa sorte. Pois é, quando ele... Aí, enfim, ele vence ali da família de sangue, tem o lance que, enquanto tava tendo os ataques dos espantalhos e tudo mais, as crianças... E aí, essa hora no episódio também é top notch, assim, porque a gente vê que essas crianças que estavam aprendendo a lutar nessa guerra, que ainda nem estourou, são lutar. crianças. Porque são quando elas estão com a arma na mão jovenzinhos. ali, uma coisa é tá treinando lá de fora. Cara. Quando tem bicho vindo pra te matar e você tá com a arma na mão, você vê que tem um dos moleques, que é o maiorzão, assim, chorando Assustado. com a arma na mão, né? É horrível, né? Isso mostra monstruosidade da guerra. como a guerra detona a humanidade Pois da é, pessoa, exato. né? Existe essa crítica social, sim, à Sim, guerra, sim. eu acho. Sempre tem. Sempre tem. E aí qual o lance? A gente tem, né, a gente vê isso antes até dele vencer da família de sangue, mas depois que ele vence, a gente tem a cena dele já Doutor. indumentária de doutor, Indumentária né? de Chegando ali pra John e falando, e aí, o que você acha? Ela fala, não é a mesma coisa, você não é ele. Ele fala, não sou. Ela, você pode voltar a ser ele? Aí ele fala, posso. Você vai voltar? Ele fala, não. Não. Isso é muito callback também, né? De quando a Rose fala, você pode mudar de volta, né? Can you change back? Não. E o doutor fala que não. Porque quando ele uma vez passa que do regenerou, 9 já era. pro 10, não tem como. Bom, existe Não, mas retroregeneração. aí é temporário e foi uma vez só. É temporário. E a Rose nem E tava ainda lá, nem tá, coitada. foi depois dela. Né? Então, assim, é muito triste quando ele fala assim... Não, eu ali- não vou voltar. Não, porque ela fala. Nesse é mais pesado porque ela pergunta: você pode voltar? Ele fala: posso. Sim. Porque ele pode muito bem Ele pegar pode. o camaleão de novo. De novo, Ela fala: você vai? Ele fala: não vou. Aí ele: porém, você pode vir comigo. Você pode muito mais. Sim, ele convida ele ela oferece. pra companion. Aí ele fala: vem comigo, a gente pode tentar viver essa vida que a gente poderia ter tido. Pois é. Ela fala: tudo bem, a gente pode, mas você não é ele. Pra que eu vou com você? Eu não amo conheço você. Eu não sei quem você é. Exato. Exatamente. Tipo, por mais que tenha a mesma aparência, a essência todinha do John Smith acabou, não tem mais. A natureza humana não existe Já mais, foi embora. já foi embora. Ele é o entendeu? doutor, né? Exato. Então é muito triste, muito... A despedida deles é meio amarga, assim, tipo... É super você vê amarga. que ela não tá feliz. Não. Ele fica com essa rusga pesada nele, tanto que lá pra frente Isso ele vai vai pesar. visitar a descendente dela. Sim, isso vai pesar ainda, né? E, enfim, aí na hora eles estão indo embora ali, o time tá com ele, se despedindo. Sim. Aí ele fala, engraçado, eu queria que ele tivesse chamado o time seria um bom companion. Eu também gosto acho, disso, adoraria que o time fosse companion. Ele fala assim, ó, toma aí, fica com o relógio. Ah, mas não tem nada. Ele fala, não, agora é só relógio, pode ficar, é souvenir. É souvenir. Aí ele, ó, agora Lembrancinha. Você vai ver o negócio e vai achar maneiro. Aí eles pegam a tarde e somem, e aí o time tá lá, tipo, ele vê a tarde sumindo, ele fica mó feliz. Ele fica maravilhado. Né? E aí já corta pra cena, ele olhando o relógio, e quando a virada de cena acho muito legal. Bonito isso. Quando a cena muito sobe lindo. de novo, ele já tá com roupas de guerra no meio da guerra ali. E aí ele tá olhando o relógio e ele fala, é agora. E ele cata um cara lá, que é o cara que praticava bullying com ele. Que fazia bullying contra ele, fala, exatamente. e salva o cara, porque Salva ele o olha o relógio e cara. fala, é aqui que eu vou morrer, se eu não me mexer. E ele pega o cara e desvia e se salva. Aí ele fala, obrigado, doutor. E aí o cara fala, meu Deus, você me salvou. Ele falou, não, se depender de mim, ninguém vai morrer aqui. Exatamente. E quando você acha que isso já é um final foda pra esse tio Porque Parker, é mesmo. porque é. Ainda a tem gente já mais. tem uma ceninha que é o doutor e a Marta, eles
né? Parece ter sido uma coisa até bem rápida, eles saíram de um ponto já pra ir pro outro. Sim, sim. Né? Vendo ali o Tim velhinho, tipo, na cadeira de roda com a família. Já, senhor, bem no bem, memorial bem. dos veteranos dessa guerra. Nossa, gente. E aí ele olha assim, ele olha ao longe assim, tá o doutor e a Marta, e ele chora, tal, ele olha. Ele lembra deles. É muito eles maneiro, acenam, cara. tipo, é muito bonitinho. Eu acho muito bonito que a Inglaterra e esses países que realmente lutam mais na guerra, assim, eles têm um respeito muito grande, né, pelos veteranos, em quem lutou, e existem memoriais, existe um dia, né, o Remembrance Day, é muito bonito. Inclusive eles estão com a florzinha. A florzinha do Remembrance Day, exatamente. Eu acho que assim, é complicado isso, porque o Brasil ele não tem esse sentimento patriótico tão forte. Hoje a gente tá tendo um despertar desse patriotismo artificial evil. Meio às avessas? Não, né? é um patriotismo completamente diabrado aqui, tipo, horroroso, artificialzão, porque é um negócio assim, tipo, há 10 anos atrás ninguém era patriota a esse ponto. Aí do nada, todo mundo começou a ficar hiper patriota e se veste camisa do Brasil e fogos do diabo, entendeu? Exatamente. Enquanto nesses países mais velhos, mais antigos, né? E que tem uma... Veja, eu não tô longe de me defender guerra, acho que guerra é uma merda. Deus me livre. Mas esses povos que são mais baseados em guerra, e veja, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, ninguém é santo. Tá, o Reino Unido fez merda pra caramba na guerra, matou gente pra caramba, colonizou coisa que não era pra colonizar. Sim, sim. É horroroso também. Mas a galera... Porque aquilo, o soldado, aquele cara, ele tá só amando. Porque assim... Porque tem que servir pro seu país, entendeu? É quase que uma então, obrigação. Assim, você sobreviver a isso e ter o privilégio de envelhecer, constituir família, esses caras são guerreiros mesmo, né? Eles são guerreiros. Quem tá puxando as cordas da guerra, não, mas o candango ali, o peão... O cara que deixou a família pra trás... O peão que tá na frente ali da guerra... Exato, pô, exato. Sim. Ou que nem constituiu família ainda, mas já deixou... pai e mãe pra trás. No caso do Tim, ele era uma criança, entendeu? Ele era uma criança, exatamente. Então é muito triste. E a gente vê nesses países que existe um respeito também a quem lutou. Porque a gente sabe que é uma situação de horror completo, sim. né? Lutar, né? Não façam guerra, basicamente. A gente sabe que o ideal seria que não tivesse, né? Doctor Who já cansou de fazer, eu espero que faça muito mais... discursos anti-guerra e exatamente. plots que vão contra tudo isso. E por conta de ser uma série da Inglaterra, né, uma série que já viveu a guerra, eles têm muitos episódios anti-guerra, justamente por causa disso. Lembrando que o Brasil passou pelas guerras também, mas enfim. Mas não de forma tão... o Brasil era um player, mas ele não tava na frente. Ele não era um dos cabeças da guerra, exato, né? exato. Bom, gente, vamos às curiosidades. E hoje tem um monte. A gente já falou algumas, né? Eu vou ficar... As curiosidades hoje são mais comparativos em relação ao livro. Mas também tem coisas só da série de TV. Sim, claro. Sim, temos as duas coisas. Muito bem. Vamos começar aí pelo diário do John Smith. Das coisas impossíveis? Das coisas impossíveis, que... foi feito pela artista Kelly Ann Walker. Foi uma mulher que desenhou aquelas coisas. Muito bem desenhado, inclusive. Muito bem desenhado, né? E o briefing dela foi: desenha como se fosse uma pessoa que não soubesse desenhar muito bem. Pô, então foi tipo rabisquinhos. Aquilo é não saber desenhar bem? É só rabisquinhos. Eu não sei desenhar mesmo. Pra você ver, né? E outra coisa interessante deste diário é que é a primeira vez que nós vemos... os autores antigos aparecendo na série moderna. Os desenhos do primeiro, do sétimo, do oitavo, do quinto, do sexto, né? Não tem Luta na Guerra, ele esqueceu de desenhar esse. Não, porque infelizmente esse ainda não esqueceu existia. de desenhar. Mas foi a primeira Também não vez. desenhou o Valeado, safado, porque ele já viu, ele Adoraria, sabe. Hein? Vai ficar omitindo, cara... Vacilo. A gente sempre vai defender o Valeard nesse podcast. Defenderei meu personagem da série, mas enfim. Então, é como se alguém falasse assim, faz parte da mesma série, a gente já sabia disso, obviamente. Porém, tem um negócio que ele tem um desenho da Rose, né? Mas ele não tem desenho dos outros companions, isso pois vacilo. Só tem da Rose. Não que eu tenha visto. Eu não entendi porque ele não botou a Joe Grant. Não, sabe o que ele podia ter botado? Sem brincadeira agora? Não, tudo bem, essa daí a gente até entende que é muito atrás, enfim, deveria botar mesmo, mas eu até entendo... a visão do pessoal que tá fazendo a série. Pô, mas bota a Sarah Jane voltou. Não, e não só isso, Cadê né? Jack? A Sarah Jane tem no livro. A Sarah Jane é o nome da mãe do John Smith, tipo, já seria uma baita referência, entendeu? Tem um desenho do sétimo, óbvio, mas o desenho que fica mais em destaque ali na página é do oitavo. Eu achava que ia ser do sétimo. Nossa, sim. Faz tudo a ver, né? Porque era do livro, era dele, né? Exatamente. Outra coisa legal aí, nas primeiras fases do roteiro do Paul Cornell para este episódio, é que a família
família da Marta seria... A Marta seria de 1914. O primeiro 14, briefing, é verdade. E que a família dela apareceria neste episódio porque ela seria do passado. A Marta seria uma companheira do passado. Por que eu tô falando isso? Quase! Por que eu tô falando isso? Já vou entrar aí na história do livro. Claro, claro. Eu vou falar uma frase que o Davis disse sobre o livro Human Nature. Literalmente, uma das melhores histórias de Dr. Who já escritas. E eu vou te falar, é mesmo. Pô? Não, gente, estes 2 episódios e este livro dá uma tese, uma dissertação. Tem muita coisa entre um e outro que é impossível falar num podcast aqui. É muita coisa mesmo, né? Então o Davis já tinha essa ideia. Já gostava do livro. Aí ele chamou o Cornell pra fazer Father's Day lá na primeira temporada. Que acabou Father's Day, ele já virou pro Cornell. Olha, gente, eu tô falando de 2005. Faz 2 anos já. Ele falou assim, vamos adaptar Human Nature? O Cornell falou, favor. Vamos. Tipo assim, por favor, vamos adaptar Human Nature? Aí o Paul Cornell falou, vamos. Ele começou a fazer os roteiros em maio de 2006. Isso já estava antes da Marta entrar. Sim. Foi uma das primeiras histórias que o Davis pensou para a 3ª temporada, antes de tudo que a gente já revisou. Então, por isso, ele pensou em trazer a Marta... Por isso que ele pensou em fazer a Marta do passado. Porque se ela tivesse em Human Nature, ela fosse do passado, a família dela estaria lá, seria o gancho perfeito. Sim. No fim, isso foi descartado. Eu acho uma pena enorme. Mas tudo bem, né, Davis? Eu vou... Acontece. Vou passar esse pano. Vou relevar só dessa vez, tá? Só dessa vez, apenas tão somente. Vamos lá, o que mais? A montagem das filmagens ali do Futuro Não Vivido, do John Smith. O What If. O What If, né? Tipo, ele tendo filhos, ele ficando velhinho. Segundo o Davis, é a melhor coisa que o Paul Cornell já escreveu em sua vida. Cara, ele ama. Ele ama esse livro. Ele ama eu entendo esse livro. O Davis, que eu também amo esse livro. Esse era um que eu queria ter físico, cara. Porra, com certeza. Autografado pelo Cornell. Nossa, merece, se Deus quiser, um dia a gente vai ter isso. Outra coisa do roteiro, de algumas versões anteriores do roteiro, é que o doutor já começaria casado com a John. Então, John Smith já começaria casado. Só que ele sentiu que isso não daria gancho para desenvolver a relação deles. Entendi. Ele achou que o desenvolvimento, o apaixonar dele seria mais rico. Isso é uma coisa também que eu sinto de uma diferença grande entre livro e two-parter. No two-parter, de novo, eu entendo que tem pouco tempo. Mas o jeito que o que o John Smith e a John se apaixonam é muito rápido. É assim. É super rápido. A gente entende que já rolava um flerte de longe ali. Porque a gente vê no primeiro episódio, tipo, que eles ainda estavam no lance de... Eles não se chamavam nem pelo nome próprio. Não, exato. Era tipo, se chamavam de Senhora Radford, Smith, não sei o que. E aí tem o lance, cai o livro, ele ajuda e tal, não sei o que. Ali que começa realmente o flerte mais agressivo, entre aspas. E aí, mais pra frente, já no segundo, eles já estão de braço dado, tal, não sei o que. Já dá pra ver que eles estão namorandinho. No livro, a gente vê, como tem mais tempo, você vê que ele não conhece ela direito, ele vai investindo, e aí tem o primeiro beijo, e vai ter... E aí demora, eles aí jogam. Tem um outro, eles jogam muito, eles vivem jogando. Ele vai na casa dela, respeitosamente, eles ela têm vai na casa encontros, dele. ao invés de ser só o passeinho... Eles jantam juntos. É uma coisa mais... Tem uma porrada de cena deles se beijando, tipo, você vê que é realmente um relacionamento que tá sendo construído, e uma coisa que é muito legal, é um relacionamento de pessoas mais velhas. Pois é. Quer dizer, é meio louco porque não é tão mais velho que a gente assim, mas então, ele fala que tem 48, ele se eu não tem me engano, 48 e ela anos. tem tipo early 40, assim, ela tem 40 e pouquinho. Inclusive, ela é viúva já, nos dois casos, isso. Ela perdeu já o marido e tudo mais. Exato. E o lance é esse, tipo, você vê que não é como se fosse, não é aquela paixonite de galera de 20 anos, não, eles são mais velhos, eles tomam um tempo pra apreciar o fato de estarem se apaixonando, mesmo depois de já terem vivido tanta coisa. Não é uma paixão arrebatadora adolescente, tipo... Sei lá. Não, e é muito bem escrito. Diferente. E é muito bem escrito. É bem desenvolvido, eu acho. Sim. É bem bacana mesmo. E em uma das versões do roteiro, no final, o doutor falaria o nome real dele pra John. Olha aí. O doutor, não o John Smith. E ela responderia, é um belo nome, mas a gente nunca saberia. Olha só. Isso seria muito bom, maneiro, né? Seria maneiro. Ainda sobre a série de TV,
durante as gravações e tudo mais, rolaram algumas coisas, tipo, da vida real, que é legal falar Olha também, aí. principalmente em relação a rumores de Doctor Who. Sempre tem rumores de Doctor Who, né? Claro. Por exemplo, nessa época rolou o rumor de que o Tennant sairia de Doctor Who no meio da 4ª temporada. Como eu queria que isso acontecesse? Não pro Tennant em específico, mas assim, eu queria muito que a série atual perdesse essa obrigatoriedade de seguir essas regras que Pois nem existem. é do chato tipo, mesmo. o showrunner só pode ficar... Na verdade, o doutor só pode ficar com o showrunner. Ele não pode ter 2 showrunners no mesmo doutor. É só se uma temporada fechadinha, completinha. O doutor regenera no fim de uma temporada ou num especial de final de ano. É sempre assim. É sempre assim. Eu queria muito que... E sempre tem 1 milhão de avisos antes. Eu queria que muito fosse assim. Tipo, a gente tá assistindo... hoje é o episódio, sei lá... Número 7. Não sei. Humanation Family Book. A piaba dos Daleks. Vamos ver aí. Olha só um episódio comum de qualquer sábado aí. Então vamos ver. Eita cacete, a doutora regenerou. Tipo, entendeu? Que fosse uma coisa assim, totalmente sucker punch. Orgânica. Olha, do nada. O time não tá seguindo o meio série Não clássica vai fazer, aí. não vai fazer. Que Vai série clássica? Caraca, se a série clássica fosse como o time não tá fazendo, Deus me livre, hein? Não, ele tá seguindo algumas regras da série clássica, assim, principalmente da Era Hartnell. Não, porcamente. De leve, vai que. Tá. Vamos lá. Enfim, de qualquer forma, já estavam rolando esses rumores de que o Tennant vai sair, que não sei o que lá. E que ele não queria gravar durante 9 meses seguidos. E por isso, o novo doutor seria, talvez, já tinham nomes que estavam rolando. Olha, tava rolando. O Robert Carlyle. Caraca, O Rumpelstiltskin de não, Once o Upon a Time. Bagby. E o Bagby de Transporting, Transporting. lógico. Ou o David Morris. Ai. Que Todo meus mundo sabe corações. que é um dos melhores doutores, por mais que não seja doutor. Exato. Caraca, cara, Next Doctor é um dos melhores episódios da série inteira. Eu não sei se eles já estavam planejando esses Daria um especiais. doutor foda, inclusive. Não estavam ainda, mas o nome do Tava na boca Morrissey miúda já. tava na boca miúda, exatamente. Olha aí, que legal. Outro rumor horrendo da época é que a Freema Adman teria sido demitida da série. Como assim? E Davis deixaria a série depois da 4ª temporada. E por isso a série acabaria. Ah, tá bom. É tipo assim, o Davis vai sair, gente. Não tem o que fazer. Vai ter que acabar a É isso, série. gente, acabou. Fecha a porta não aí, tem apaga a mais. luz. Fim. Tá né? bom. Na época, a BBC, que fazia declarações sobre rumores, Aham. negou tudo. Hoje em dia, se finge Porque morto. é engraçado que antigamente assim, a Freema vai ser demitida. Não, a Freema não vai ser Cê é demitida e o contrato dela está assegurado. O Davis vai sair. Aí a BBC ia lá e falava, não, gente, Quando o foi Davis isso? não Nunca vai nem sair. Não, tipo, ela fazia declarações. Hoje em dia, tipo assim, Chib não vai sair. Nada a declarar. Você vê uma bola de feno passando ali em Cardiff, sabe? É Pode uma coisa meio assim, entendeu? E outra curiosidade legal é que na época que eles estavam filmando esse episódio, foi próximo do Natal e eles estavam começando a divulgar The Runaway Bride em Londres, e foi nessa época que o Russell T. Davies e o David Tennant participaram da cerimônia de união civil de Matt Lucas e Kevin McGee, o marido dele. Então o Matt Lucas já era amigo ali da galera, já fazia um tempo, legal. claro, né? Ele já é comediante há muito tempo. Que bacana. Então foi mais ou menos aí nessa época de Natal de 2007. né? Que era quando tava sendo De gravado. 2006, perdão. Que bacana. a temporada foi gravado em 2006 e transmitido em 2007. Sim. Exatamente. Agora vamos falar do livro especificamente. Esse livrão que... Nossa, cara. Nossa Senhora. Bom, como a gente falou... Já ouvi. Esse é outro livro que eu ouvi também, que nem o É verdade. Angels of War. Porque eu tem já uma li, versão de audiobook, né? Eu já li e depois quando a gente foi, né, teve que reler pra poder fazer esse review dobradinha, né? Isso. Enquanto você lia o livro, eu escutava o audiobook que é narrado pela Lisa Bowerman, Pela inclusive. própria Lisa Bowerman, a Sim, ela que Benny lê. Summerfield. Os livros da Virgin foram de 91 a 97. Sim. 61 títulos. Sim. Desses, 60 são com o Sétimo Doutor Isso. e o 61, é com o Oitavo Doutor. Exatamente. E esse foi o quinto livro, né? A quinta novel do Cornell.
para Doctor Who, especificamente. Sim. A Benny Summerfield foi criada em 1992. Love and War. Né? Sim. E, como a gente falou, né, na aventura anterior, que não era do Cornell, era o livro Sanctuary. Só um parêntese, né? A Benny, né? A Bernice, ela foi criada pelo Cornell. Pelo Cornell. Love and War, né? Sim. Mas ela acabou sendo escrita por outras pessoas. Porque ele criou e ele falou, gente, ó, essa é a personagem que eu criei, agora ela viaja com o doutor, beleza? Toma aí. Trabalha direitinho com minha filha. Exatamente. No livro, o Dr. John Smith, para acompanhar que o sétimo doutor era escocês, ele também é escocês, ele é de Aberdeen. É Aberdeen. Que é um canto escuro lá, se você abrir o Google Maps, é longe pra cá. É o interior. Exatamente, né? Lá na PQP. E se passa na Houghton Academy for Boys em 1914, como a gente falou. Sim. Então é um pouquinho diferente aí da série de TV. Tem outras coisas que ele teve que tirar. Por exemplo... No episódio, né? Que você disse. Que tinha no livro, mas ele teve que tirar na série porque não ia caber. Mas nessa a gente perdeu aí um dos melhores personagens, que é o Ozzy. Perdemos. Esse gato, o gatinho. Enfim, mas segue aí, depois eu falo dele. Eu faço minha ode a esse gato maravilhoso. Exatamente. A Benny tinha uma amiga muito próxima, a Constance, que era uma sufragete. Ela lutava pelo voto feminino, que é bem legal, né? É outra camada interessante que eles acabaram tirando. O landlord da Benny, como eu falei, que é o Alexander Shuttleworth, que é gay, inclusive, e ele descobre que ela é uma senhora do tempo, não, é uma viajante assistente do tempo. de senhor do tempo. E aquele doutor falso. Então, isso é muito maneiro e eu vou te falar. Eu não sei se foi de propósito. Que eu acho que é a parte principal aí que eles tiraram. Qual o lance? Os Albertides, né? Os vilões lá, que são o equivalente da família de sangue, né? Isso. São vários. Cada um tem sua personalidade e tudo mais. A maioria não importa, mas o que importa mais é o Green Eye. Pois é! Na verdade, não, tô brincando. Todos têm sua importância. Não, todos são Mas o lance é assim, o Green Eye, ele é mais... Qual é a palavra? Ele é mais saído, assim, deles. Ele aparece um pouco mais. Ele aparece um pouco mais e ele é mais sacana, assim. Sim. E aí que ele fala, não, eu vou lá e eu vou enganar essa companion dele. Mas como é que você vai fazer isso, não sei o quê? Aí, cuidado se eu que não elas me são engano, espertas, né? Se eu não me engano, ele até fala, não, se duvidar eu ainda consigo dar uns pega nela. Aí eles falam, não, você é que nojo, ela é humana. Ela é humana. Ele não tem nada não, tipo, ele é muito louco. Ele é muito louco. E aí ele fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou enganar ela, mas como eu vou fazer isso? Eu vou me passar pelo doutor. Mas ela conhece o doutor? Sim, mas eu vou chutar um doutor lá na frente. Porque ela nunca viu. E aí ela não vai... Não tem tudo como bem, ela saber. pode conhecer um ou outro, mas ela não vai conhecer, tipo, sei lá, esse cara sétimo. Vou chutar um número alto, tipo 10. E ele chega, enfim, tem lá a história que tá rolando, porque ela lembra, tá a Benny... lá, a Benny tem as histórias separadas dela. Enquanto o doutor tá vivendo a vida de humano dele, ela tá vivendo as histórias malucas dela. Isso. E aí ele chega no bar pra ela, se passando pelo doutor. E aí ele fala, não, tô no meu 10º corpo e tal, não sei o quê. Só que a Benny é malandra, aí não demora, assim, não fica capítulos, ela mata cedo. Não, assim. é rápido. Ela vê na hora que é ele e tal. Ela percebe que não é o doutor. Que não é o doutor. Isso é muito maneiro, porque legal. Ele se passa... De novo, gente, eu tô falando de um livro de 95. Pois é, gente. Eles não iam imaginar que ia ter um 10º. O Tennant só virou o doutor em 2005. 2005 ainda, porque era foi quando ele foi 2005 anunciado. pra 2006, né? Porque foi 10 anos depois. 10 anos antes. Tinha essa menção a um 10º doutor falso. No livro que foi adaptado pra um episódio do 10º Doutor real. É muito magia, né, gente? É muito maneiro. É eu não sei se foi esse um dos ganchos do Davis, mas se foi, cara, palmas. Porque... Eu acho que não. Muito eu acho maneiro. Que, tipo, ele sempre gostou do livro e calhou sim. dele ser responsável pela... Tipo, como é que ele ia saber? Feliz, né? Entendeu? Ele sempre gostou do livro antes, né? Eu acho que foi realmente mega coincidência. Mas não existem coincidências em Doctor Who, na verdade? Tudo fate, destino. Exatamente. Outra coisa que aparece aí no livro é que a Bernice tem 32 anos de idade. Sim. E o John Smith, a gente já falou que tem 48. Ele fala que tem... Ele acha que tem 48 porque essa é a memória implantada ali, né? E o tem doutor uma outra memória implantada muito louca, que o Dr. Smith
ele diz que teve uma namorada antes da John que se chamava Verity. Ah, é verdade. Tem Verity nesse pedaço, é verdade. Né? Outro tipo de referência. E que ele também se lembra que conheceu uma tal de Bárbara em Roma. Mas é assim... Ah, é verdade. Isso é verdade. Coisas que aparecem na cabeça dele, mas assim, então, mas são super aqueles pouquinho. flashes, né? Tem várias coisas assim que ele vai falando, tipo, dropping names, que você vê que é referência. Tem o lance dos pais, tem a hora lá que ele fala da visão lá, o homem de cabelo prateado, não sei o quê. Pois é, exatamente. Como o Fred falou, tem o Woolsey, que é um gatinho. O Woolsey é maneiro, então. Eu tô falando que ele é um dos melhores personagens, tal, não sei o quê. Ele é, mas qual é o grande lance? O Woolsey, ele é o gato... Ele não é um gato, tipo, o gato alienígena mega poderoso. Não, ele é um gato normal. É um gato, gente. Que pertencia... Não é que nem o da Capitã Marvel, né? Que é um alienígena. É um gato, pelo menos até então, né? Ele é um gato normal que pertencia a John. E aí qual é o lance? Quando, né, o livro chega ao fim, o doutor volta a ser doutor e tudo mais. Ela, enfim, eles estão conversando, ele fala assim, eu já tive, ele conta, né, pra ela sobre ele. Sim. Sobre ele, doutor. Aham. E ele fala, mas você viaja com alguém? Ele fala, sim, eu viajo sempre com uma companion, mas tem horas que elas não estão comigo e é ruim quando eu tô sozinho, eu não lembro exatamente qual é o diálogo, mas é algo assim. É isso. Né? E ela fala, então faz o seguinte, toma o Woolsey pra você. Fica com ele. Que você nunca mais vai ficar sozinho. Por mais que as suas companheiras vão embora, se eventualmente você ficar sozinho, ele sempre vai estar com você, ele sempre vai te fazer companhia na tarde. E aí o Colance, ele ganha o Woolsey dela, e o Woolsey fica morando na tarde. Ele é um companion do sétimo. Pra mim ele é um companion. Ele é o gato da Tardes, que mora ali na Tardes. No meu coração ele ainda tá lá. Pois é, e aí qual é o lance? Ele fica com o Woolsey até lá na frente, ele regenera pro oitavo. Sim. E aí, eventualmente, o oitavo dá o Woolsey pra Benny. Exatamente. O Woolsey vira o gato da Benny. Vira o gato da Benny. Inclusive, em O No It Isn't, que é ali o primeiro livro / áudio dela, tem um gato na capa e o gato é o Woolsey. É justamente o Woolsey. E o Woolsey não vai passar por uma porrada de coisa. Ele tem o set de aventuras ali dele com a Benny. Woolsey pra companion, né? O Woolsey já foi companion. Ele é um companion. Poderia voltar. Isso é muito bonitinho. Outra coisa legal. Botado o Woolsey nesse episódio. Não custava ter feito um gato. Aparecer um gato, aí ele fala, o Woolsey, vem aqui. Tipo, sabe, só... Pô, caberia, entendeu? Caberia. Paul Cornell. Justiça pra Woolsey. Paul Cornell. Não, mas Paul Cornell, eu não... Cara, o Paul Cornell, ele não erra. Esse homem não erra. Não, ele, inclusive, deveria ser o showrunner da série. Mas enfim, vai, segue aí. Eu concordo 1000 vezes. Sim. Inclusive, ele é super receptivo. Sim. Ele tem uma newsletter. Inclusive, ele falou da gente na newsletter dele agora próximo. Não, tipo, gente, o lance da newsletter é que assim, eu mandei e-mail pra ele falando que a gente tinha feito o review dos 4 doutores. Ele simplesmente, ele falou, vou botar. Obrigado, valeu. Tipo, ele é uma gente boa, sabe? Ele é super querido, assim. Sim. E ele é talentosíssimo, diga-se de passagem. Outra coisa legal é que na escola tem um outro professor que chama Mr. Moffat. Coincidenciaça também. Não sei se é coincidência. Será que já se conheciam? Não. Isso... Não é possível, como? Né, 95... Bem, se bem que... Não, mas não é coincidência. Não é possível, né, gente? Outra coisa interessante é que tem um outro senhor do tempo... o Clive. Né, o Clive, que também fica ali disfarçado de aluno na escola. Ele tá ali pra vigiar o doutor pro doutor não fazer merda. Então, tipo assim, já que ele tá nessa de se passar por humano, vai que dá um BO. Deixa eu ficar de olho aqui. Ele é enviado pra tomar conta. E eu acho interessante porque a gente já tem a Benny, que é uma companion super descoladíssima, já se vira bem pra caramba, e ainda assim eles botam o Senhor do Tempo lá. Coisa que no episódio da TV não tem. Primeiro que não tem mais Senhor do Tempo. E segundo que, tipo, tudo fica nas costas da Marta, aumentando aí a carga emocional dela, eu acho. Sim, também. O personagem do Clive é muito legal porque ele tá ali como... Eu não digo nem infiltrado, porque ele não tava com intenção ruim. Não. Mas ele tava ali porque... Pra primeiro, ficar de olho mesmo. O doutor tava nesse lance de, né, deixar a memória, né, e toda a personalidade reclusa ali na bolinha e tal, não sei o quê. E ainda tinha treta com os Albertides. Então ele tava ali pra evitar que essa treta estourasse e virasse um negócio gigante. Uma treta maligna. Ele tava ali pra tomar conta, né? Exatamente. Sim. Outras coisas que são citadas aí durante o livro é que o doutor diz que os senhores do tempo sonham em como é voar, isso aí. ter um sexo diferente ou ter filhos, então, se reproduzirem, né? Isso é... polêmica. Nessa época tinha o lance, né? A gente sabe do Cartman Master Plan, que tinha toda uma ideia de jogar a série por uns rumos que ela não seguiu, né? Mas por conta da reprodução pelos Loons, né? A gente
por que os doutores, por que os Senhores do Tempo reproduzem assexuadamente, né, com essa tecnologia? É porque existe uma maldição nos Senhores do Tempo que eles não podem mais reproduzir naturalmente. Exatamente. E aí, por isso ele fala, os Senhores do Tempo sonham em poder ter filhos e sonham como seria regenerar num corpo de um gênero oposto e tal, não sei o quê. A gente sabe que regenerar no gênero oposto, né, é possível, acontece, né? Sim. E o lance de ter filhos por Lum ou, né, na moda antiga, natural, né? Eu tenho o meu entendimento das coisas que é assim, um não invalida o outro. Os Senhores do Tempo reproduzem por Lum? Sim, se eles quiserem. Mas se eles quiserem, eles podem muito bem ir lá e fazer naturalmente a moda antiga. Mas então porque ele fala isso? Porque ele tá passando essa ideia de que é um sonho? Então, a gente sabe, veja, isso é o entendimento do Fred sobre isso. Já vi ali, inclusive no grupo do Telegram, tinha o pessoal discutindo isso e muita gente concordou comigo em relação a isso. A gente sabe muito bem que né? O Rassilon, essencialmente, ele é um eugenista. Meu Rassilon. Por ele deixa sempre a raça pura, não sei o que. Então, pra evitar... Voldemort mandou beijos. Não, é coisa de eugenista. Pra evitar que os Senhores do Tempo, essa casta evoluída e alta dos galifreanos ali, que podem fazer a academia e tudo mais, pra evitar que eles viessem a se misturar com outras raças, miscigenar. Ele, né, jogou essa lança dos Lums e ele começou a forjar essa verdade, soltar essa verdade por aí, que, não existe isso não, a gente não pode, todo mundo é estéreo, hein? Vamos reproduzir aqui usando Lum. E muita gente comprou a prática do Lum. E muita gente comprou essa verdade falsa de que, tudo bem, a gente não pode ter filho, então pra que vai tentar? Tá, entendi. Né? Mas eu acho que é uma coisa de escolha. Se você quiser reproduzir por Lum, você pode. Se você quer reproduzir sexuadamente, você pode também. Tanto que a gente sabe que é possível. Tanto que Susan Foreman, neta do doutor, que é uma galifreyana, teve um filho com um humano na Terra. Exatamente. E ela não tinha uma máquina de Lum portátil no bolso. Então a gente sabe muito bem que rolou um amorzinho ali. Rolou um amorzinho. Um invalida o outro? Não. Tá valendo. Mas gostaria que esse eu queria tópico que fosse mais... fosse abordado na série, até pra gente ter uma confirmação canônica aí da coisa, na verdade. Não, mas isso... De novo, um não invalida o outro. Até porque esses livros estão aí, né? Não tinha nem o showrunner cuidando dos livros, né? Mas tinha um grupo que mantinha a ordem ali. Sim, eu também acho. Não era a torto e a direito também. Não era. Até porque era da BBC Books, né? Então não era qualquer coisa, não era solto. A existência do livro e do Tio Parter, eles coexistem, um não invalida o outro. Um não invalida o outro. Porque, inclusive, eu lembro bem... As duas coisas aconteceram. Exato. Eu lembro bem que nesse livro, o doutor tem uma hora que ele fala assim, quem sabe um dia eu não volto a ser o John Smith. Isso, então, exatamente. Nada impede de que foi uma parada... que o Way, enfim, mexe com o lance da John, né? Mas é um ano diferente, às vezes é outra John. Não, eu acho que não tem problema. Pode ser o Arcamaleão que deixou ele ali num ponto que dava, mas qual o lance? Vai que colisou o Arcamaleão pegou uma memória de quando ele já tinha feito isso antes, de uma forma parecida. Tem explicação se você quiser. Você consegue forçar uma explicação. Mas o lance você consegue ali coexistir as duas mídias. O livro com o episódio. Sim. E para finalizar, existe uma cena cortada que não foi ao ar, mas foi filmada. É do episódio, sim. No episódio. Que tinha, sim, no livro. Que quando o doutor dá as instruções ali pra Marta ou pra Benny, ele fala assim, não me deixe comer peras, eu odeio peras. O ódio de pera pelo doutor tá lá de trás, né? Então, assim, eu não quero acordar e sentir o gosto de pera na minha boca, né? Como quem quer dizer, não me dê peras pra comer. E isso volta lá isso tinha no livro. No discurso do Capaldi. Gente, eles filmaram a cena, eles cortaram, dá uma raiva. Isso tinha no livro, ele realmente deixa uma instrução, Tem no livro. No episódio tem aquela hora que a Marta tá assistindo as regras. E, se eu não me engano, é extra de DVD ou foi no Confidential. Foi algo assim. Eu acho que tem a cena inteira com todas as regras. Porque no livro tem todas as regras, mas o episódio não mostra todas. Não mostra todas. Essa parte foi cortada. Mas foi filmada, né? E ele fala, pears, don't let me eat them. Um negócio assim. Eu não gosto de peras, não me deixe comer peras. E o 12 também odeia pera. O 12 também odeia pera. Eu, particularmente, não gosto de pera também. Eu acho ruim. Eu gosto de pera. Eu acho o gosto ruim e a textura ruim. Porque a maçã...
ela faz aquele croquezão gostoso. Ela é durinha. Se ela tiver farinhenta, não é tão bom assim que ela faz aquele froncão. É esquisito, já tá ruim. A pera é sempre fronk, ela nunca faz crack. Não, as peras que eu como, não tem gosto variedades de peras. Eu não sei a variedade que eu compro ali no sacolão perto de casa. Mas a perinha que eu compro, ela é bem molinha, bem gostosa, então, mas bem eu acho que é isso, esse lance de ser molenga. Eu gosto quando a coisa é crocante. Não, eu gosto suculenta. A pera é boa. Pera Desculpa, doutor, eu gosto de peras. Não, mas eu não gosto de pera não, cara. Olha, eu sou um cara que como de tudo, assim, você lista as coisas que eu não como. Azeitona, por exemplo, é uma coisa que eu odeio. Talvez quando eu regenerar eu não gosto mais, não sei. Pois é, mas pera... não gosto de pera também, não. Enfim, gente, essas foram... Gente, tem muito mais, dá pra gente ficar aqui 15 horas falando sobre Se quiser fazer uma tese, dá, porque... intertextualidade foda nas duas obras e dá pra fazer um monte de paralelo, dá pra entrar em outras camadas da cebola, psicologicamente falando. É um negócio assim enorme mesmo. Tudo que eu posso dizer pra vocês se vocês gostaram desse episódio, vai procurar o livro, porque é muito bom. Esse é um livro, é bom um livro, demais. Vou repetir aí, que ele foi distribuído gratuitamente pela BBC para baixar ali o PDF, o e-book, né? Pelo site delas, né? Pelo site dela. 3 anos lá no site. Pois é. Hoje já saiu do ar. Porém, pelo fato de ele ter sido vinculado gratuitamente, é facinho de achar por aí. Então procura, vai ler, cara. É uma leitura leve, você lê de boa. Não, é uma delícia. Bota aí no seu e-reader ou lê no computador mesmo, ou no celular, cara. Hoje em dia tá tão facilitado de ler. Eu achei uma delícia ler esse livro. É muito gostosinho mesmo. Sim. E a Bernice me pegou. A Benny é uma das melhores companions da história da franquia, cara. Uma das favoritas. Muito gente boa. Eu não nomeei minha Khan Benny à toa. Nossa Khan, né? Nossa cachorrinha se chama Benny. Por conta da Benny. Porque realmente ela é uma companion que, por mais que não exista na série de TV... Existem, só não vê. Ela nos áudios e nos livros é extraordinária. Cara, ótima, maravilhosa companion. A Benny, ela é de longe uma das personagens assim mais proeminentes da franquia e mais importantes. Você vê que a Benny, ela... Atualmente, olha que maneiro. Ela tem o companion dela é o doutor. Não o contrário. Não é o doutor do universo regular, o doutor do universo ali de Sympathy for the Devil, né? Um dos universos Unbound, né? Porque são vários, né? Exato. Esse doutor virou companion dela. Ele anda com ela on a daily basis agora. É muito bacana. Então, assim, ela tá constantemente viajando com um cara de universo alternativo. Que é muito legal, Ela cruza o universo pra salvar outros universos. Ela tem altas histórias com o Brax, o irmão do doutor, Brax entendeu? O Brax é dela, exatamente. Inclusive, ele foi o casamento dela. É verdade. Então, assim, cara... É bacana que você vê que ela tem relação com outros personagens. Tipo, ela é muito amiga da Ace também, sabe? É muito bacana. Porque elas viajaram juntos no tempo, né? Faz sentido. Então, assim, a inserção dela no universo expandido, eu acho que foi de grande valia. Sim. E faz o universo expandido ser mais rico. A criação da Benny... eu consigo pontuar como uma das coisas mais importantes da série pelo tanto de coisa que ela até inspirou. Você vê que, por exemplo, a River é uma baita personagem que todo mundo ama e ela é claramente inspirada na Benny, entendeu? Ela é super inspirada na Bernice, com certeza. Isso não tem dúvidas. Eu amo muito a personagem, cara. Ela é foda. E a gente tem o privilégio de... E tá rolando ainda. Tá saindo áudio com ela até hoje. Gente, a Benny teve acabou Benny. Não, a Benny tá tendo. Rolando. Foi o que eu falei, é uma das personagens mais expansivas da franquia, né, cara? Mesmo, com E a gente tem o privilégio de ter a Lisa Bowerman sendo a Benny, né? Sendo a voz da Benny até hoje. Pois é. Enfim, ela se dedica... Ela ama também a Benny. Pois é. É muito maravilhoso. E é do Pocornel, né, cara? A criação do Pocornel. Não tem nem o que justificar nisso. Não, Pocornel é isso, gente. Showrunner dos nossos sonhos. Meu sonho de princesa. É um dos meus roteiristas de Doctor Who favoritos, assim, de tudo. Livro, episódio, tudo. Ele é realmente incrível e impressionante. Sim, então hoje, já que revisamos aqui Human Nature, Flame of Blood e Human Nature, o livro. Olha lá. Então nada mais justo do que termos notas separadas. Ai, meu Deus do céu! Então, Thaís, que surpresa foi essa? De Hartnell a Whittaker, qual a sua nota para o two-parter Human Nature e Family of Blood? E o porquê você meio que já falou. Tá, mas... não, já super numerei os porquês aí. Eu vou dar um Matt Smith. Você vai dar um 11 de 13. Isso. Você vai dar um 11 de 13 pelo two-parter Human Nature e Flame of Blood. Exato, mas vou justificar essa nota. Tudo bem.
eu até teria dado mais, mas eu fui ler o livro. Não, e isso não, foi um problema. Tudo bem, mas analise individualmente. Não, eu tô analisando individualmente. Tudo eu já bem. gostava. Não, tudo bem, eu tudo sempre bem. gostei muito desse episódio, assim. Tá. Nunca esteve no panteão do meu top 5. Olha aí. Não, nunca esteve. Caramba, eu não posso dizer o mesmo. Não, nunca esteve no meu top 5. Isso, Tá. assim, é claro pra mim. Mas eu sempre gostei demais do conceito de transformar o doutor em um humano. Então, eu acho que foi trabalhado de uma forma muito bacana. E assim, de novo, eu gostava, mas depois de ler o livro, pô, aí que Tá. eu gostei mais ainda. Entendi. Então, Matt Smith é uma nota bem justa também, vai, pelo amor de Deus, Ok, Fred Pavão. 11 de 13. Não começa. Justo, justo, eu justo. vou perguntar sua nota já sabendo qual é. Não, a minha nota... Diga lá. Eu não vou ser leviano, não vou gastar aí um Valear de um curador, porque também não é pra tanto. Porém, Olha lá. de Hartnell, o Whittaker é um Whittaker fácil, cara. Eu sabia que era eu o vou te- Whittaker. Eu acho que é... É que eu considero os dois episódios só, né? Então eu vou falar. É um two-parter, É o claro. episódio, o meu episódio favorito dessa temporada e um dos meus episódios favoritos de Doctor Who como um todo. Nossa, incluindo série clássica. Sim. Que você já viu tudo, ou seja... Sim. É porque eu não sei qual top eu vou colocar, mas eu gosto demais desse episódio, Sim, sério. não, é Tudo foda. é muito bom em Human Nature não, é Flame of maravilhoso Blood. mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então fica aí um 13 de 13. Você deu 11 de 13. A gente fica com 12 de 13. A gente fica com um Capaldi de Whittaker para Capaldão. o two-parter Human Nature e Flame of Blood. Olha aí. Justíssimo. Justíssimo. Porém, já Porém, que aí olha lá. eu que também já imagino Ai, meu Deus do qual céu. é a sua nota aí pra isso. Meu Deus do céu. Qual a sua nota de Hartnell Whittaker para Human Nature, o livro da Virgin Adventures de Paul Cornell, lá de 95? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, tá. Já que o livro só ia até o 7º, Ah, entendi. Você quer dar... Entendi. mas pode ser até a Vai confundir a Whittaker nota da mesmo. galera. Até aí, esse episódio Onde também só até o entra 10. o Dr. Unbound? Não, depende. Esse doutor dela é o 3, é lá atrás. Gente, vamos lá. Numa escala de Whittaker... Não, porque você tem que entender que a gente tá dando de Hartnell Whittaker e esse episódio só tinha até o 10 também. Não, é verdade. Então, é verdade. vamos seguir a lógica da Vamos coisa. seguir a lógica. Então, Vai de novo, ser Hartnell Whittaker para o livro. Whittaker. 13 É lógico. de 13. Gente, esse livro é muito bom, é maravilhoso. Todo mundo tem que ler. É incrível. Inclusive, né, essa campanha de trazer os livros de Dr. Who podia trazer pois Human é. Nature. De novo, gosto sempre de deixar isso bem claro. Nós não fizemos nada. Somos fãs Meros. que estão implorando aí as editoras para trazer livros. Esses livros Por são mais favor. antiguinhos, mas vai saber, né? Ai, gente, tudo é possível. Traz aí. Fala você sua nota pro livro Human Nature de Paul Cornell maravilhoso. Bem, eu dei 13 pro Arthur. Nada mais justo que dar 13 pro livro também, cara. Não tem 13 como, né, de gente? 13. Eu já li os livros da Virgin. É um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos da Virgin também. E não só isso, ele é um dos livros principais da Virgin. Toda vez que alguém pergunta... Tanto que teve republicação dele. Exato. É. Toda vez que alguém perguntar quais são os melhores livros da Virgin Adventures. Tá lá, Human Nature. Aparecem todos os listings, dos todos melhores os livros tops, de todas... Doctor Who, assim. Ele sim. a história é muito boa. Tipo, Sim. eu amo esse livro. Ele aparece em vários lugares. É 13 de 13, ou seja, o livro Human Nature ganhou 13 de 13 aí. Olha aí, ó. A nossa média. Ou seja, dá pra dizer que Human Nature, a instituição livro A episódio, instituição... leva um 12,5 de 13. Nossa, uma nota muito Nossa, alta, lá gente. em cima. Uma nota lá em Merece. cima. E merece mesmo. E um dos pontos altos aí, né, gente, da terceira temporada da série, que vai entrar já pra uma fase já mais final e que tem conexão com os fatos que aconteceram aqui. Então é sim. muito bacana, A né? gente tem aí agora, o próximo episódio da série moderna que a gente vai revisar é É o Blink, Blink. O amado aí por muitos Blink. Sim. E depois a gente já entra já na cartada final. No aí. three-parter O three-parter finale, final, que eu exato. gosto de dizer, né? Então, e Tamo na tem reta final. elementos aí no Human Nature que vão fazer diferença lá na frente. Então, Exatamente. é bem bacana. Exatamente. E esse é, como um todo, assim, a instituição Human Nature, ela deve ser consumida. E, por favor, falem pra gente o que vocês acharam aí. Pois é. Porque esse podcast é a primeira vez que a gente faz, assim, uma dobradinha, cara. É verdade. Falando do livro e episódio. Então não deixem de vir falar com a gente nas redes sociais, vir trocar uma ideia sobre o que vocês acharam sobre todas essas histórias que a gente revisou hoje. Pra achar a gente é super fácil, a gente tá presente aí em todas as redes sociais, como é o caso do Facebook, do Instagram e do pássaro que tem essência de humano. Olha lá. Ele usou o arcamaleão pra... Ele acha que é gente agora. Ai, que que bonitinho. É o Twitter do Dr. Brasil. Você acha Dr. Brasil
pelas redes sociais como, Thaís? Qual é o usuário? É molezinha, mas fala pra gente. Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil e começar a seguir a gente aí, onde for mais cômodo pra você. Lembrando aí que o Instagram, a gente tá cada dia mais próximo de 10 Tá mil. chegando! É cento e pouquinho que falta agora. Tá bem pertinho. Então, se você não segue ainda, vá lá seguir pra gente chegar aos 10 mil, habilitar o swipe e tudo mais, vocês já sabem, pra gente crescer junto, cara. E quando a gente tá com esse meio de comunicação mais fácil aí, facilita pra gente e facilita pra vocês também. Com certeza. Certo? Outra coisa que eu sempre indico, toda edição de podcast eu indico vocês a fazerem é, se você ainda não assina a gente no seu feed aí de preferência, ou no RSS, ou pelo Google Podcast, iTunes, ou pelo Spotify, vai lá, assina ou segue, pra sempre que sair um podcast novo, você receber na hora. Você já vai ser alertado ali pelo seu aplicativo. Quentinho do forno! Quentinho ali, vai ser com cheirinho de... Com cheirinho de natureza de podcast. É isso aí. Podcast Nature. Exatamente. Né, cara? Pra você escutar aí no seu trabalho, ou na volta do colégio ou do trabalho mesmo. Exatamente. Ou quando você estiver de bobeira em casa. Sempre bom vir trocar essa ideia com a gente. A gente gosta muito de ser esse companheiro de aventura de vocês aí. É porque verdade. muita gente assiste a série sozinha ou lê o livro sozinho. Pois é. Então a gente chega aí pra poder fazer essa companhia pra vocês. Com certeza. Certo, cara? Outra coisa que também é uma certeza é que hoje, se você tá ouvindo aí, vocês sabem, né? Você tá ouvindo no dia do lançamento. Dia de série moderna é o quê? Quarta-feira, né, cara? Isso. Mas na sexta-feira estaremos de volta aqui pra falar o quê? Pra falar daqui de série clássica, e é de um arcão que eu vou te Arcaço. contar. Que a gente tá maravilhoso. numa leva aí, bicho. Que tá em alta. eu falei que é um dos meus arcos favoritos, né? Esse Tio Parter, mas a gente vai entrar num outro que também gosto muito. Que também é foda. Qual é o arco? The Enemy of the World. Então prepare-se aí pra gente vai conhecer o Salamandro. Maravilhoso, então, incrível. já vão assistindo aí o arco pra chegar aqui na sexta-feira em dia. E nem tem desculpa de Recon, porque ele foi encontrado. Graças a Nossa Senhora de Galifrey. Não é verdade? Né? Então, até sexta-feira foi maravilhoso. Foi incrível, gente. Revisar esse delícia. Parter, esse livro aí com vocês hoje. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.